Fala pessoal, boa noite! Como vai com vocês? Estamos começando Como mais. Como vai né? com vocês? Como vai com vocês? Acho que o pessoal tava com saudade dele. Fala! Eu vou falar pra vocês que eu e o Jean, a gente tava meio desaparecido, né? É verdade que a gente foi fazer teste na outra emissora. Mas não passamos. O Mion, pelo visto, vocês viram que não deu muito certo, né? O Mion entrou. Disseram que ia sobrar uma coisa pra nós ali, que TV Globo ia voltar. O Hulk pegou a de domingo, o Mion de sábado, perdeu os dois. Já era. Aí eu tava com saudade de gravar com vocês porque eu ainda não peguei o estúdio novo, né? Que esse estúdio aqui é um lugar abençoado, não sei se você sabe. Viu? Na verdade... É bem perto de Cristo. É que é no alto do Cristo mesmo. Pula essa parte. Mas você ia dizer, já? Não, dizia que a gente voltou. Dizia eu que a gente voltou, mas não deu tempo de estudar a pauta. Como sempre. Tava muito corrido. Voltou. Não sei, voltamos normalmente. Então, você vai programação normal. Teve filho agora. Nossa, As Julinha. costas da Júlia tem esse tamanho aqui, ó. Exato. Gente, agora eu vou abrir um negócio pra vocês. A gente tá aqui com a Dona Edna. A Dona Edna era pra ser the first, a primeira. Foi o primeiro nome. Primeiro nome, quando a gente falou assim, vamos fazer podcast. Dona Edna, nós estamos gestando, a senhora vai uns 5 meses. Exatamente. Vamos fazer podcast? Vamos! Ficamos um ano no áudio. Mas vamos fazer agora com imagem. Vamos chamar aqui a Dona Edna, vamos chamar a Dona Edna. Então, alvoroço, não sei o quê. Acho que depois da 10ª a gente trouxe. Mas a senhora também tá agenda Mas eu tô aqui. caprichada. Isso aí. Pessoal. O tempo certo é o tempo que a gente consegue, né? Olha só. Já começou. Já vamos começar, É, galera. Ó, ó, caderninho na mão, tá? É. Ó, antes da gente começar o papo, agora o negócio é o seguinte aqui. Agora o negócio bravo. Não bate na mesa, não Não pode. vou bater na mesa. O pessoal da técnica fica louco, Só velho. fica técnico. O pessoal da técnica fica doido. Nossa senhora, eu vou ser cortado da próxima edição. Que é o seguinte, pessoal. Vocês estão assistindo o negócio? Porque a gente tá fazendo esse negócio aqui com o maior amor e carinho. A Dona Edna tá vindo aqui, o Gustavo cede o espaço, faz tudo aqui. E vocês não assistem. Nem não compartilha. Eu tô falando pra quem... E sabe o que eles... Daí sabe o que é o pior? Vocês estão vendo outros canal de crente que eu tô sabendo. Vocês ficam vendo. Entendeu? Dona Edna precisa assistir. É pra eles assistir. O nosso. Esse aqui, claro. Sou Com eu que tô certeza. falando, é a Dona É a Edna que tá falando, entendeu? Eu não ligo porque eu falo, eu falo o groselha. Agora a Dona Edna tá falando, entendeu? Ela tá aqui. Então vocês fazem o favor de assistir aqui. Curte, compartilha, Olha aí, manda pro seu Dona Edna vai fazer amiguinho. parte da bancada. Exatamente. Porque daí amanhã depois a gente pode fazer. O que a gente vai vir? Ei, vocês pararam de fazer, era tão legal. Ah, mas vocês não assistiam? Então vamos fazer um negócio Cara, é aquela ali. velha história. Manda pra avó, pra tia. Exatamente. Cara, duvido que não tem uma tia que vai no bingo à noite e fica Exatamente. acordado lá, não tem o que fazer. É a mãe. Não, a mãe não vai no bingo, né? Não, mas fica acordado Ah, de Não, no bingo ela não vai. Nunca foi, graças a Deus. E a irmã dela. Jogo de azar. E a minha irmã dela. Ai, meu Deus. Mas é sério, pessoal, vamos dar essa moral pra gente aí. Às vezes vocês ficam aí consumindo um conteúdo de gente que não tá nem aí pra vocês aí. E aqui a gente quer ser construído por vocês, né? Que a gente quer saber o que tem que melhorar, quem vocês querem que a gente traga, que a gente, né, vai trazer. O padre Fábio de Mello ainda foi Falando em confirmar. trazer, esse aqui tá na pauta. Galera, também. já a gente recebeu aqui um livro, eu não sei quem que é esse aqui. Ele chegou pra gente aqui, ó. A câmera pega? A câmera 2 aqui pega? Ó, eu não sei de quem que é. É o tal de Ítalo Marcílio, chegou pra nós. Vamos ver. Chegou pra nós aqui presente, a gente vai... Parece que a tentativa dele de mandar o livro é pra poder participar. Pra poder participar, vamos ver. Vamos né? divulgar, Se ele né? consegue Postal. entrar. Chegou na Recebidos. Recebidos, né? E vamos ver se a gente vai ver se a gente tem espaço pra ele. Mas diz que é católico ele, né? Diz que é. O pessoal tá falando. Então o envio chegou pra nós aqui. Mas pessoal, sem mais delongas, a gente fez esse podcast já pensado, o Presunto já vem pensando na pauta faz tempo, né? Que escreveu bastante coisa na pauta. Essa pauta Então, foi e voltou umas 10 vezes. Eu vou dar... Ele refez várias vezes. Erro de português, mentira. Então eu vou deixar o Presunto abrir aí, porque o Presunto tava muito alvoroço, quase que não vinha. Eu falei assim, acho que eu vou deixar lugar pra você. Meu irmão, você foi o primeiro falando da Dona Edna, você tava quase lá buscar ela com a Dona Edna. Você vai no dia da Dona Edna vir que você não vai fazer? Claro que vai. Então eu vou passar a palavra aí pro Pre aí, pra ele dar os inícios. A gente tava conversando antes aqui, e muito antes, Dona Edna, de a gente começar essa conversa de podcast e tudo mais, a família da senhora já se tornou uma fonte de ensinamento pra gente.
a gente que convive com vocês, com a história. A gente hoje tem aí vários influenciadores, a gente brincou aqui do Ítalo Marcilli, falando seriamente aqui do que o Ítalo Marcilli está influenciando Que vem aqui também. influenciando muita gente. Junto dele, nossa, o Instagram, apesar, né, de ter a rede social em si, ela tem essa dualidade, né, de ser uma fonte de coisa não tão boa, mas também uma fonte de algo muito bom. E conviver com vocês é também essa fonte muito boa. E beber disso é uma grata bênção de Deus pra gente. E a gente queria trazer agora o início disso, sabe? Dona Edna, quem que era, como que começou a vida da senhora a se entender, sabe? Como essa pessoa que hoje é. Antes, com certeza a senhora foi se construindo. Isso é um processo, né? É se construir sempre. Mas da onde vem Dona Edna? Na verdade, eu estou à busca de mim ainda. Eu ainda não me encontrei. O melhor de mim ainda está por vir, eu acho. Nossa Senhora! Na verdade, eu estou nas mãos de Deus, esperando o que Ele tem para mim. Eu penso que nós não começamos a nossa vida ainda, né? Todos os dias a gente tem que recomeçar. O que já foi feito foi graça de Deus. Ele que colocou na minha vida tudo que nós vivemos. Ele que me orientou, Ele que fez com que acontecesse o que aconteceu. Que, na verdade, hoje a gente olha para trás e é uma vida tão cheia de detalhes, tão cheia de riqueza, tão cheia de bênção mesmo, sabe? Que não tem como administrar tanta bênção. Então, hoje nós estamos no processo de tentar degustar tudo que Deus já fez para nós. Então, hoje nós estamos no silêncio, tentando entender, né? Nós somos escolhidos para quê? Né? Nós somos chamados para quê? Qual que é a nossa missão mesmo no mundo? Porque até agora a gente só começou, né? Temos a bênção de ter todos os nossos filhos, tenho a bênção de ter o Acácio junto comigo, que realmente é uma pessoa que faz muita diferença na minha vida, a gente se completa mesmo. A gente ainda está se conhecendo, né? Depois de 30 anos, a gente está começando a se conhecer. Ai, gente, você me roubou, viu? Você acha que conhece a Tchola? Mas assim, é maravilhoso. Na verdade, todos os dias a gente tem a oportunidade de começar de novo. E eu sinto que hoje eu estou recomeçando, né? Viver com as crianças, viver com a vida que a gente teve, foi uma experiência assim. Eu acho que nunca vou conseguir viver alguma coisa tão grande, né? Porque foi tão intenso, tão grandioso mesmo. Foi grande. E tão fora de mim, né? Na verdade, não faz sentido, né? Eu participar e eu ser mãe de uma família desse tamanho. Então, assim, eu me sinto chamada por Deus para participar da obra dele, porque foi ele que fez tudo, né? Tudo que deu certo foi ele que fez, tudo que deu errado, acho que foi minha parte. Mas assim, eu fico feliz de ter feito errado mesmo, mas eu fiz alguma coisa que pôde fazer diferença na vida de alguém. E a gente, né, desde quando a gente voltou agora com o podcast, a gente sempre está falando de família. E a senhora já falou lindamente do Acácio como aquele que te completa. A família da senhora se forma, o início é ali, certo? Depois tomou umas proporções um pouco grandes, talvez, assim, né? Mas inicia-se com os dois. Sim, inicia com... A gente começou a namorar depois de bem mais velho, né? A gente tinha 24 anos quando a gente namorou. Namoramos pouco tempo, namoramos 1 ano e 10 meses. E já decidiu que a gente queria casar, porque a gente tinha já a certeza que era isso que a gente queria. Quando eu conheci o Acácio, na verdade eu estava à busca de alguém mesmo, que eu queria casar, eu queria ter alguém. Mas quando eu conheci o Acácio, o que me encantou nele foi que ele aceitou ter 7 filhos, que era o que eu queria, né? Logo de cara. Eu falei que eu queria 7 filhos. De cara, ó, é 7. Quando a gente foi sair a primeira vez, Número da sorte, né? nós conversamos sobre isso e eu falei pra ele: eu faço questão de ter 7 filhos, eu tenho em mente de ter 7 filhos. Ele falou: não tem problema, porque eu quero 10. Eu falei: então tá. Toma essa! Mas você não falou truco? E depois a gente foi perceber. E depois a gente foi perceber que não era nem meus 7, nem os 10 dele. Né?
que tinha mais alguns que Deus queria nos dar. Então... Era a soma dos dois, né? Não era nem o início. Meu, a Dona Ed falou um negócio agora tão legal, cara. A gente tava brincando de rede social, em tanta meia rede social, em tanto relacionamentos que vão, que voltam, né? Famosos, vou ficar falando, citando o nome, Whindersson Nunes, não sei o quê. Mas em relações que vão, também não tô lá pra saber das relações dele, mas que a gente vê coisas rasas. Ela foi uma palavra que foi tão intenso, ela começou falando esse negócio, né? Não, porque a gente sei que e foi tão intenso, e cara, como é gostoso a gente ver e presenciar, né? Eu não conhecia a senhora, mas quando eu cheguei no curso a gente ouvia muito Dona Ed. Ah, Dona Ed, mas quem que é Dona Ed? A Dona Ed é uma senhora que teve seu marido, teve um pouquinho de filho. Entendeu? Então é muito legal a gente presenciar isso, como a Dona falou, a gente conhece o Ítalo Marcílio e tal, tem a história dele, mas é bom a gente ter esses exemplos aqui, né? Porque a palavra é muito bom, né? O testemunho é muito bom, mas é o exemplo que arrasta, né? Então é um negócio surreal. Deus é bom, né? Na verdade, é Ele que arrasta, né? Não existe exemplo que seja forte para arrastar se não tiver com Deus. Não tem como. Com certeza. Né? Então, assim, eu acho que o exemplo Ele já deu, né? Quando Ele morreu na cruz por nós. Então, a gente só tá aqui fazendo média. E assim, a Dona Edna falando, eu começo... Nossa, faz tanta coisa, faz sentido. Ela não sei se ela lembra disso, mas quando eu fiz o meu cursilho, foi ela que deu a mensagem de matrimônio. E eu vou fazer essa pergunta aqui de matrimônio. E aí foi lá que deu start. A partir de lá que eu falei, puta, eu acho que eu tenho com a Cíntia não é só namoro, né? Eu vou precisar ir adiante. Olha já fazia 12 anos. Na época eu já fazia uns 12, Mas não tinha dado pra perceber. Não, mas não era pra valer. Pra valer, eu falo... 12 anos não é pra valer. Cara, o que você faz 12 anos na sua vida que não é pra valer? Pra casar, comecei a contar com 10, entendeu? Era princípio. Mas aí aquilo foi um start pra gente. A gente já deu... Menor preguiça. Não pode, Marvado teve experiência. E aquilo começou a fazer muito mais sentido, sabe? Olha o tamanho da missão dela. Olha que exemplo vivo, né? E a gente sabe, né, que o matrimônio é uma vocação, né? Até aproveitando as palavras que o Pré colocou aqui, tem que ser. Hoje eu comentava isso lá na empresa com um colega. Porque é o seguinte... O matrimônio é indissolúvel, né? Eu não esqueço a palavra no curso antes do casamento fala muito disso, o padre fala disso também. Então é uma coisa indissolúvel. Você casou, é uma vez só. Se você quiser casar de novo, você vai casar na lei dos homens ou em outra igreja, né? Ou em outra religião. Para Deus, para a nossa religião, para a nossa fé, é uma vez, né? Tá Salva abrindo CNPJ? não dá pra abrir o CNPJ, né? Então, assim, a gente sabe que o matrimônio é uma coisa só pra vida inteira. Assim, então não tem a minha mulher ficou feia, ou meu marido ficou feio, ficou gordo. Não, é isso aqui. Se piorar, é isso aqui, sabe? Então, cara, a gente tem que... Eu sempre coloco isso em pauta, sabe? Olha, é uma decisão. E aí a gente fica curioso em saber como é que foi essas etapas, como que a senhora viveu cada etapa até chegar no... Acho que foi uma das etapas, acho que essa ainda está em construção, que é ser mãe, que a senhora falou, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi esses... Então, na verdade, é tão interessante... Ai, que bom que dá uma pergunta tão interessante. É que eu fico pensando que nós ainda estamos namorando. Acho que esse é o segredo. Né? Agora, esses tempos, o Acácio me convidou, me chamou para namorar. Né? Ele me pediu em namoro, né? De novo. Que belezinha. Porque o que acontece? A gente vive uma vida... a gente viveu uma vida de entrega total. No limite, né? Então, o que acontece? Quando a gente chegou agora, que desacelerou um pouco, que a gente conseguiu se olhar, porque nós vivemos 30 anos ao lado um do outro, mas a gente não conseguia muito parar para um olhar para o outro. História que eu tenho que estar falando, senão tá mal. Então, o que acontece? Agora, se a gente não tem esse amor verdadeiro, se a gente não tem essa entrega e essa cumplicidade e esse valor do matrimônio, parece que não tem sentido. Então, agora é hora de voltar de novo para nós dois. É a gente se olhar e começar a namorar de novo. A gente tem que reaprender a viver. Eu vou ter que aprender a viver sem aquele cuidado todo, sem aquelas distrações que a gente tinha, né? Porque com todo aquele movimento a gente tinha muita distração. Então, ele não percebia muito minhas falhas,
Eu não percebia muito as falhas dele, porque a gente estava envolvido com as outras vidas que estavam dependendo de nós. Hoje, quando a gente está mais velho, a gente se vê às vezes sentado na cadeira de balanço e conversando de novo onde a gente parou. Né? Só. Como é que a gente pode recomeçar? Como é que a gente começa, né? A gente sai para jantar? Como é que a gente sai para jantar hoje, né? Como é que Então, assim, todos os dias a gente está começando de novo. Então, a gente está aprendendo. Igual a gente aprendeu a ser mãe, ser pai, igual a gente aprendeu a doar nossa vida para eles, hoje a gente está fazendo a experiência, de novo, de doar a vida um para o outro. História de filme, Vai né? viver essa fase agora, né? História de filme. Que é um... Ô, dona Edna, mas antes da gente até, assim, seguir, né? Quem é a dona Edna? Quem é o seu Acácio? Quem são essas vidas, né? Porque a gente não pode supor que tá todo mundo... Sabendo. Né? Tem que chegar no... Por que foi uma vida tão intensa? Foram 30 anos tão intensos? O que tinha lá na família da senhora que a gente... O pessoal lá de casa não sabe, né? Tinha muito gato, tinha muito Era cachorro. mãe de pet? Mãe de pet. Mãe de planta. Mãe de planta. Mãe de planta. Então, na verdade, nós somos convidados por Deus para fazer uma experiência da adoção. Antes de casar mesmo, eu tive um quisto de ovário, precisei fazer uma cirurgia e eu fiquei impossibilitada de gerar filhos. Então, nós casamos. O Acácio teve a experiência de ter trabalhado 1 ano no orfanato, 3 anos no orfanato. E Eu não sabia dessa parte. E aí, quando ele voltou para Taubaté, que a gente começou a namorar, na verdade ele voltou por mim, sabe? Um homem desse. Ele voltou para Taubaté pra gente começar a namorar. Seja... Então, Seja... É verdade. Então, ele já tinha experiência de adoção. A minha experiência de adoção até não era tão legal. Tinha um caso que eu sabia que tinha... Assim, a experiência da família não era tão boa com relação à adoção. Mas quando eu me vi impossibilitada, eu falei, poxa, o meu sonho era ter 7 filhos, né? O sonho do Acácio era ter 10. O que eu faço agora? Ele vai me largar, agora não vai dar, não vai rolar. Mas aí a gente ele trouxe essa possibilidade. Eu acabei fazendo terapia, porque foi muito difícil para mim, para conseguir administrar aquele sentimento de não gerar. Eu sonho até hoje que eu tô grávida. Caramba. Muito interessante isso. Porque eu sonhava mesmo até. Menina, eu sempre sonhava com barrigão, sempre me via grávida. Mas assim, eu acabei me realizando mesmo com os filhos que Deus foi escolhendo para mim. Eu não conseguiria fazer, né? Não ia fazer, Deus quer dar mesmo. Mas a gente não ia conseguir ter os filhos maravilhosos que a gente tem, né? Na verdade, foram escolhidos por Deus primeiro para vir até a gente e depois da gente, né? Porque a gente escolheu cada um deles, independente de como que era, de que idade tinha, de onde vinha, a gente escolheu cada um deles. A gente disse sim, um por um mesmo. Os filhos nasceram, né? Então, nós temos 21 filhos, né? Que nasceram do nosso coração, do nosso desejo de ser pai e mãe. E é uma família tão... na verdade, são vidas tão frutíferas, né? Que eu acho que daí como é que a gente começa a entender esse sentido da família indissolúvel, ao ponto de que dessa união que gera vida. Seja ela da maneira que Deus provê. Mas ali está a semente da vida, né? Dessa união. Quando a gente começa a entender e, sobretudo, se dispor a viver, porque o não sempre teve presente, a opção do não. Com certeza. Né? É eu mais acho. fácil, né? Vamos pensar assim, né? Então, a opção do não sempre é presente. O diferencial é sempre a postura do acolher o sim. E que conforme a gente vai compreendendo a história de vida das crianças que estão para adoção, a gente vai se envolvendo com aquele sentimento, com aquele ser humano, com aquela dor, com aquela impossibilidade, com aquele não ter, né? Uma criança não nasceu para não ter, ela nasceu para ter. Né? Para ela vir ao mundo é necessário 2 adultos, né? Quando isso falta na vida deles, por isso que eu falo, com todos os nossos erros, com todas as nossas falhas, como pai, como mãe,
não tem jeito de negar o amor que a gente tem um pelo outro em casa. Tanto as crianças, a gente tem um amor muito grande. Porque foi por isso que a gente escolheu essa vida, né? Por isso que a gente aceitou esse chamado. É pelo amor mesmo. Se a gente quisesse fazer perfeito, não teria como ter 21 filhos. Se a gente quisesse fazer sozinho, não teria como ter 21 filhos. Se a gente quisesse fazer por nós mesmos, também não teria como. Então, assim, o que a gente se propôs a fazer por eles? É ser presença, presença de pai e mãe, presença só. Né? Então, a gente se ocupou de estar presente na vida deles. Eu acho que daí também a gente entende que não é uma questão de número, de querer ter filho, de querer ter filho homem, ter filho mulher, ter filho não sei o quê. É querer ser pai e mãe e cuidar de uma alma, né? Na verdade, eu acho que o maior objetivo da gente é salvar as almas, né? É levar almas para o céu. A começar da nossa, né? Que às vezes a gente nem dá conta da gente, a gente ainda quer ajudar os outros. Mas é isso mesmo. Né? Eu estava falando com a Yubi agora há pouco, quando a gente vinha, o papel da mãe de filhos adultos, né? É joelho no chão, né? Exato. É missa diária, é rezar, é pedir é suplicar o tempo todo. Porque muitas vezes a fala da mãe de filho adulto, ela não chega onde ela tem que chegar. Então a gente tem que ter Nossa Senhora, tem que ter os anjos da guarda, tem que ter alguém para levar o recado. Então a gente vai pedindo para Deus e Deus vai colocando no coração deles, vai. Se não vem pela nossa fala, é um que encontra, é outro que encontra, é uma lembrança, E é maravilhoso, na verdade, assim. Quando a gente olha para trás, esse exercício de estar falando aqui, na verdade, para mim também é um presente. Porque são tantas memórias, são tantas informações, são tantos, assim, tanta vivência mesmo, real. No dia a dia a gente não para, né, dona Edna, para fazer essa análise. Não, eu até paro, às vezes, para pensar sobre algumas coisas, para tentar, né, tirar, porque hoje eu tenho um pouquinho mais de tempo. Mas é muito difícil, porque é difícil compreender sozinho. Né? Quando a gente vai conversando, a memória parece que vai ativando, vai voltando o sentimento, vai voltando assim, a alegria mesmo que é. Não foi bom ter feito aquilo. Maravilhoso, nossa, e assim, em todo tempo eu falo que eu viveria tudo de novo. Eu não faria diferente, eu não conseguiria não escolher, por mais difícil algumas situações que sejam, eu não conseguiria não escolher nenhum deles. Eles são muito amados mesmo, muito queridos, e é isso, não tem... O Dona Edna, e deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente fala assim de família e tal, assim, né, sempre eu acho que alguém antes de ser pai passa por isso, assim, aquele medo, né? A senhora em algum momento teve medo? Um momento de faltar alguma coisa, de não conseguir fazer alguma coisa? Ou... Na verdade, o medo faz parte da vida, né? Uhum. Mas eu penso que a gente tem que colocar em cima do medo a confiança, né? Então, assim, sempre que eu tinha medo, que eu tinha alguma dificuldade, que eu vi uma situação, e até hoje, porque hoje a nossa vida ainda... Continua, a nossa família é igual a todas as famílias, não deixa de ser filho depois de ficar com 18. Não, né? Eles são filhos, têm todas as preocupações. Mas, assim, a confiança em Deus tem que ser maior do que tudo que está acontecendo. Eu falo que, às vezes, os problemas são... como uma... Como é que é? Nevoeiro? Quando você está dirigindo, que vem aquela... Neblina, né? Que tampa tudo. Né? É assim, você passa por momentos que você não enxerga nada. E você tem que ter confiança que ali na frente tem coisa boa. Então, assim, a vida da gente vai acontecendo assim. Aparece uma neblina e você vai na confiança, sem enxergar, mas você vai. Você fala, não, aqui tem... Ali na frente vai ter luz. Acabando a gasolina, põe na benguela e vamos embora. Vai chegar. É engraçado porque a senhora tá falando que como é gostoso conversar, tudo. Eu já queria perguntar de várias histórias que são muito boas, assim, sabe? Tipo, e aquela? Sabe? Conta aquela, né? Enfim, é interessante, Dona Edna, porque eu acho que até o momento das histórias mudou, né? Não sei se a senhora sente isso, mas vendo a senhora falar,
parece que uma parte das histórias chegou a hora de ficar pra trás e agora é um jeito de contar diferente. Exatamente. Né? Não, a gente não tá, não sei, me deu essa sensação, se eu estiver falando bobeira, só me corrija, mas me dá aquela sensação de que agora a gente não tá mais na época de falar que as crianças sentiam fome e de repente a senhora abria e tinha uma cesta básica na porta, né? Sim, é tudo muito lindo, a senhora não se esqueceu de nada, mas parece que agora o foco, não sei, a senhora, não sei, dá a impressão que agora é diferente, né? O jeito de contar é outro, né? Eu fico pensando que eu estou num novo momento. Sim. Né? Nova então, o que acontece? É a nova temporada. A senhora na nova temporada passou o batom, né? Não passaram. Não, mas é uma notória diferença. Chegou aqui agora, É a né? temporada nova. Só tá elegante. Aí a Paula falou que eu tô menininha, né? Acabou de ser pedido em namoro. Presta atenção. Galera. Mas na verdade o que acontece? Eu quero contar essas histórias sim. Mas eu quero contar essa história de uma maneira. Eu não tem jeito de esquecer, não tem Claro, como. faz parte. A minha vida foi assim, foi um milagre atrás do outro. Eu não consigo contar, eu não consigo lembrar de tão ingrata que eu sou. Porque foram muitos milagres. E eu tenho certeza que hoje, amanhã vão estar acontecendo novos milagres. Eu tenho uma visão de que o sonho de uma mãe nunca cai no chão, né? O sonho e a oração de uma mãe, Nossa Senhora recolhe tudo. Então, assim, a obra ainda está no meio, né? Só que nós temos que fazer o que quando a obra está no meio? Olhar um pouco, parar tudo, olhar para a obra e pensar o que agora é melhor fazer, né? Nós estamos no momento de quê? Né? Claro que tem o momento da fome. Teve um momento da fome, graças a Deus ele foi superado. Teve um momento da distância, que saíram todos e dá aquele vazio, aquela sensação de, meu Deus, e agora o que eu faço, né? Acabou minha vida, porque não tem mais aquelas vidas para eu viver. Mas agora nós estamos num outro processo, né? Filhos maduros, filhos crescidos, filhos que estão escolhendo a vida deles. E o papel da gente hoje é continuar intercedendo, continuar orientando quando necessário, quando vem pedir ajuda, continuar suplicando, porque a fome, ela, não sei se eu posso falar assim, mas a fome, ela tem que ser suprida. Mas é necessário que a gente tenha fome de outras coisas, né? Porque se a gente falar só da fome da comida, foi muito necessário, mas hoje nós estamos precisando de outras fomes. Né? Hoje nós estamos precisando suscitar no coração dos nossos filhos, e no nosso e no de todo mundo, o desejo, a fome de Deus. Né? Hoje aquela fome do alimento pode até ser que exista em alguns lugares da minha família mesmo. Mas essa fome é a menor fome que eles têm que suprir hoje. A fome que é mais importante que eles estejam focados é na fome de Deus mesmo. É na fome do que é eterno, do que não passa. Então, assim, mas tem histórias lindas. Sim, nossa. Ai, Deus foi generoso e foi maravilhoso. Dá vontade de perguntar. Ele montou uma história. Pode perguntar. Ela faz parte da nossa história. Mas tem... Qual que você quer saber? Ai, Dona não sei, são tantas. Essa de uma vez a criançada tava querendo comer calabresa. Essa primeira que vem, quando as pessoas perguntam alguma história assim... Essa é boa. A primeira que vem é essa na minha cabeça, porque... eu tava com as crianças fazendo almoço, fizemos o almoço, tinha verdura no quintal, tinha algumas coisas, fiz arroz, feijão e verdura. Já eram os 20 todos já? Já tinham todos. 20 todos. Os 20 todos. Tá mais de 15 já? Já mais de 15. Mas aí o que acontece? Na hora do almoço as crianças pediram pra mim calabresa. Eu falei, mãe, que vontade de comer calabresa. Eu nem sei quem que foi que falou, mas aí todo mundo fala, nossa, que delícia. Nossa, miserável. E ficou todo mundo comendo. Ó, quem é boa de pôr essas coisas na cabeça da gente aí, ó. Eu invento umas coisas. Né? Mas aí a gente fez o almoço e eu falei, gente, vamos agradecer o que nós temos e pede pra Deus, porque se Deus quiser dar calabresa pra gente, a gente vai comer calabresa. Então vai ali depois, a gente almoça, depois você vai ali e fala com o Papai do Céu e pede a calabresa. E assim, mas só que eu fiquei mexida, porque na verdade eu queria dar calabresa pra eles, eu queria ter alguma coisa ali mais gostosinha pra dar pra eles. E arrumamos a cozinha, eles me ajudavam sempre nos afazeres, nós arrumamos a cozinha. E a hora que estava todo mundo brincando, chegou uma caminhonete, uma pessoa que eu nunca vi,
E ela chegou com uma caminhonete com 2 caixas de calabresa. Calabresa e um que vocês saco de querem? cebola. E assim, a conversa na hora do almoço foi com calabresa e cebola. Então, assim, aí na hora que ela desceu a calabresa, eu não resisti, né? Eu chorei. E as crianças vieram pra mim e falaram, nossa mãe, Deus escuta mesmo. Olha lá, mãe, ele trouxe a calabresa pra nós. Então, assim, foi muito marcante esse dia. Foi muito marcante mesmo, porque foi exatamente o que as crianças pediram. Então, só que esse, assim, é um casinho, né? Ah, sim, tem muito. Quantos últimos arroz eu coloquei no fogo? Quantos últimos feijão eu coloquei no fogo? Quantos dias eu levantei de manhã e não sabia o que eu ia fazer na hora do almoço? Mas foram muitos dias mesmo. Só que assim, eu levantava de manhã e eu me preocupava com aquela refeição. Então assim, se eu tinha alguma coisa pro café da manhã, eu fazia ali o café da manhã. Não poupava. Ia arrumando a casa, ia colocando as coisas no lugar, ia... pensando no almoço, é claro, né? Porque eu que estava ali para prover o que eles iam comer. Mas assim, eu não me desesperava. Eu ficava falando, não, mas Deus vai ter uma solução, né? Vai chegar. E eu enrolava para o almoço, eu dava um suco no meio do caminho. Mas assim, sempre, na hora que eu ia para a cozinha, para tentar achar alguma coisa para fazer, sempre chegava o que eu estava precisando. Sempre. Nunca faltou, nunca faltou. Porque na hora que eu ia fazer a comida mesmo, eu tinha que pôr na panela. Essa coisa de pegadinha, né? Tá ali na esquina esperando. É. O molho. Muita gente ficou na esquina esperando. Olha Esperando só. o último. Até o último Meu momento. Deus. E realmente a gente fica mesmo na súplica, né? Porque eu sentia mais dor de escutar outra pessoa falando isso do que eu, na verdade. Porque eu achava, sempre eu achava que ia dar certo. E eu ficava pensando assim, eu nunca gostei de ligar para as pessoas para pedir alguma coisa. Mas eu ficava pensando assim, não, mas se de último caso não tiver, não, aí eu ligo pro meu irmão, então eu ligo para minha mãe, então eu ligo para alguém que já falou que eu posso contar com eles, ou então... Mas assim, eu esperava no último. Eu falava, vai, Jesus, não queria ligar. Era tão difícil para mim. Né? E assim, e vinha. Né? Mas muita gente. Teve uma vez que a gente ganhou passagem para ir para uma festa de Santa Rita, e nós ganhamos passagem para todo mundo ir. Era para levar lanche. Ah, meu pai. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou levar? Tinha arroz e feijão lá em casa. Falei, como é que eu vou levar uma panela de arroz e O pessoal está feijão? com taparzinho só. Então, eu ia ter que levar uma panela desse tamanho, né? Não ia nem ser uma panelinha discreta. Eu falei, como é que eu Gente do faço? céu, às vezes você vai na Michel, vai sair com a Júlia, tem que levar um monte de E coisa. aí cara. falaram pra mim que lá era muito frio. E também tinha duas crianças. Já conta uma mais, né? Que não tinha blusa que servisse pra eles. Então, assim, eles estavam usando as blusinhas, mas as blusinhas, assim, muito de usar em casa Não era mesmo. uma ia excursão, dar. né? Uma excursão. Pode sair. Uma blusinha daquela, né? Mas assim, eu falei, vai assim mesmo, né? Porque é o que tem. Então, a gente lava bem lavadinho, a gente coloca arruma o cabelinho direitinho e vai. Mas assim, Deus sabia, porque eu falei pra ele, Jesus, queria uma blusinha nova pra pôr neles, né? Porque ele vai ficar destoado, né? Os outros estavam com uma blusinha mais em ordem, então... Mas aí, acho que era o Miguel Rafael, eu acho, porque eles tinham acabado de chegar. E aí, o que aconteceu? Eu rezei, mas assim, levantei de manhã, arrumei todo mundo, de madrugada, né? Porque Pra dar tempo, né? a gente ia sair às 7, imagina arrumar. Na época eu tinha 14 filhos. Pra arrumar todo mundo, dar banho em todo mundo, pra sair direitinho. Dois é fácil, Rafa? Dois? Então, Você não acordava às 3. não, mas a gente tinha uma logística muito boa. Ah, bom, sim, papel e anota aí. caneta, galera. Nossa senhora. A gente se preocupava com a logística, então assim... Eu tenho que arrumar a Cíntia, Os tenho que arrumar a Júlia. Então os filhos mais velhos se arrumavam primeiro e falavam, agora você ajuda a dar banho arrumando os outros aqui. Então a gente fazia todo E mundo colaborava? ajudava, todo mundo ajudava. Olha só, velho. Era muito bom, todo mundo ajudava. Sim, eles ajudavam muito. Mas aí assim, o que a gente leva pra comer? Ah, tá, ainda tinha a treta Então, da blusa. era a blusa. e a comida. A blusa ficou em segundo Vai essa plano, mesmo, né? Vai Porque- bem. Aí, no dia chegou algumas coisas em casa. Chegou lá um trigo com fermento e umas pontas de frios. Tinha presunto, umas coisinhas assim. Empadão. Aí eu falei, fazer uma pizza enrolada. Aí fiz a pizza enrolada, só que assim, não foi suficiente. Era pouco ainda. Eu tava pensando, porque o meu filho come bem, né? Eu pensei, como é que eu vou fazer?
Cara, Os você imagina, a dona Edna cozinha um absurdo de bom. Porque com a prática você vai ficando bom. Então, vamos supor que você não seja bom. Mas em 21. Mas em 21, você já ficou bom. Daí amanhã é 21, às vezes de novo já ficou bom. Nossa, dona Edna. Qualquer tempo é bom bolinho caipira. É verdade. Né? As pizzas, né? Que delícia. Nossa senhora. Bom, mas aí o que aconteceu? Por fim eu arrumei lá um lanche, depois o Acaso conseguiu comprar um pão de forma, eu fiz uns pãozinhos de forma, assim, não era o suficiente, porque Era muito Meus gente. filhos eu comem ia bem. ter que lidar, eu ia ter que lidar com as crianças ali pra poder, e eles ficarem bem humorados ainda, porque ele tá Com fome. Caraca, Ele já tá fora de velho. casa. Eu tô aflito só de pensar aqui já. Mas aí- Pede pra Deus providenciar um ar-condicionado. com certeza. Mas aí o que acontece? Aí a gente fez, eu fiz lá o que deu pra fazer, levamos suco e algumas coisas pra comer. Mas depois, assim, como todo mundo sabia a nossa condição, então, assim, quem levou pão a mais, quem levou, Da hora. né, levou refrigerante, levou um pouco a mais. Então, assim, na hora que a gente sentou pra comer, o nosso ficou no meio de todo mundo ali Bombou. e acabou que todo mundo comeu, todo mundo ficou muito. A multiplicação dos pães, né? E aí sobra de tudo que tinha. E a blusa, quando deu 6 horas da manhã, a gente ia sair às 7. Quando deu 6 horas da manhã, uma pessoa apertou a campainha. Pô, cedo Quem desse jeito. aperta a campanha? Eu sei sorte que a gente tava todo acordado. A gente acordava mais cedo, mas assim, falei, nossa, mas quem será, né? Gente, quando eu abro a porta, vocês não acreditam, né? É, a gente... Eu acredito. A senhora contando, A mulher acredito. tava com uma bolsa. Ela falou, ai menina, eu tava com essas blusinhas em casa e eu ia trazer à tarde. Só que eu não sei, não, eu ficava pensando assim, hora eu quis trazer agora. Então E aí- frio, tava frio? Abençoado. E aí eu trouxe a blusa. Aí, você acredita, era a roupa de quem tava faltando. Miguel Rafael. Era a roupa dos dois. 6 horas da manhã. 6 horas Nossa, da mas manhã, cara, blusa, 6 horas da manhã. blusinha assim, linda as blusinhas deles. Na verdade, eles foram mais bonitinhos que os E outros os outros, ainda. daí ficou discrepante os outros todos. Destoado. Ela devia ter pedido pra todo mundo. Jesus, agora rumo a 19. Mas assim, Tão bom muito caminhão da Renner. interessante. É muito interessante essas histórias, porque a gente vê que a gente pode confiar. Nossa senhora. E assim, pode confiar. E o exercício que a gente tem que fazer, que eu tenho que fazer hoje, é confiar sem ficar aflita. A gente é muito ramelão, a gente é muito Muito. pequeno. O que acontece é que a gente fica aflito, você confia, né? Desconfiando. Mas você fala, não, mas acho que o senhor não escutou o que eu falei. Eu falo de novo. Não confia nada, né? Né? Diz que confia Então a gente pra fica pagar de cristão. nessa ansiedade mesmo, nessa coisa assim que a gente precisa de prova toda hora, precisa de prova todo dia. Deus já provou, né? Já. Ele já morreu Exatamente. na cruz por nós. O que nós queremos mais? O que mais que ele pode fazer? Que prova, né? Essas coisas que a gente vai passando na vida é tudo muito pouco, né? Mas assim, eu tô numa fase que realmente assim, eu tô trabalhando isso tudo. Na verdade, o que acontece? A gente tá revendo a vida agora. Então, quando você vai rever, é difícil não encontrar suas faltas, as suas falhas, os seus... Então, aí a gente fica naquela tristeza, né? Fala, puxa vida, podia ter feito diferente isso, podia ter sido melhor nesse jeito, podia ter sido... Mas não foi tudo perfeito, porque foi o melhor que eu tinha na época. Né? Então, assim, pra quê? Não adianta se preocupar com o que já passou e não adianta a gente pensar no que vai acontecer amanhã. Porque se tiver que acontecer alguma coisa muito ruim, vai acontecer e a gente vai passar. Sim. Então não precisa ficar desesperado, né? Quando eu tava. Apesar da gente ficar. Só fazer uma Fica adendo. bastante. Dona Edna falou um negócio agora, me lembrou o Sérgio Cortella, né? Fazer o melhor que você pode fazer com as condições que você tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Nossa, a hora falou sobre isso na minha cabeça na hora, meu. Exemplo vivo disso aí, cara. E assim, uma coisa que eu tô com 2 anos, fiz 2 anos de casado agora, né? Em 2 anos de casado, é pouco tempo pra Já quis falar. separar 5 vezes. Eu disse que tem brincadeira, né? Mas quantas provações já passei? 2 anos. Imagina a senhora, né, com muitos, né? Cara, e como é fato isso aí que você está dizendo? Tem que confiar. Eu não confiar desconfiando, putz, a gente acontece uma vez, acontece. Na terceira você já se entrega, fala, não, é isso aí mesmo, não tem que. Eu acho que assim, é parte da gente, tem que ser parte da gente esse sentimento. Não, entrega nas mãos de Deus, você acredita, você confia, peça, agradeça quando tem que agradecer e peça. E a questão é que ele sempre tem o melhor para nós. A gente sabe entender, né, que Né? aquilo é o Ele melhor. sempre tem. Não tem perigo dele querer alguma coisa que não vai ser bom. Ele vai querer o melhor pra gente.
Ele vai querer fazer o nosso gosto. Porque ele é um Deus tão amoroso que ele até mima a gente. Né? A gente não precisava da blusa. Não. Dava pra ir com aquela outra blusa. Mas ele mima, ele faz assim... Né? A gente podia viver sem a calabresa. Mas ele não... Não se aguenta, né? Ele quer fazer. Então, assim, se a gente se abre para receber, eu acho que muito que não acontece na vida da gente, eu acho que é porque a gente se fecha. A gente é ruim, a gente não sabe aceitar. A gente se fecha. A gente acaba sendo orgulhoso com Deus. Egoísta, né? A senhora tava falando disso aí, de fazer essa reflexão. Outro dia, até um tempo, eu tava pensando... Falei, caraca, minha mãe também tem hora que é surtada também. Nossa Senhora. Mas eu fiquei pensando, né? Mano, são três moleques, velho, que não ajudavam. Ela falou que não ajudava minha mãe, não ajudava. Não lavava uma louça, não... Agora, na hora da perda, só queria alguma coisa, eu fico falando, mas também, né, cara? Aí outro dia eu fui lavar minha roupa e falei, cara, eu sujo roupa pra caramba. Eu falei, mano, e minha mãe que tem que lavar de 3, na época era 4, né? Que só usa, não tá nem azul. Tipo assim, ninguém fala assim, eu vou usar essa roupa de boa pra não sujar. Porque nem aí, tava jogando... No entanto, nós nunca tivemos roupa branca. Não tinha. As meias eram tudo preto. Não tinha maturidade. Em casa a gente tem... E a senhora tava falando de provação, eu falei, puta, já passei cada provação com minha família. O palão do pai. Não é? Acabava as gasolinas de vez em quando entregando pão. Eu falava, cara, isso não é nada, gente. Não é nada, acaba a gasolina, vai, bota como gasolina, põe embora. O máximo que a gente ficar esperando meu pai buscar gasolina no negócio e voltar. Chara cagão, tinha medo. Aí, mas cara, por que eu posso reclamar da vida, cara? Eu escuto um negócio dele, a senhora, eu fico me sentindo um imbecil. Mas eu fico pensando também, o que eu posso reclamar da vida? Nós estamos no mesmo barco. Essa mulher! Toma! Essa mulher! Que bonitinha! Não dá. Você vai querer começar a ir na casa dela toda semana. É assim, começa assim. Aí você vai toda semana, você começa a jantar lá, almoçar lá, tomar café lá, é assim. Ai, caraca. É assim. Dona É Edna, bom, na verdade é bom demais. a senhora falou agora de um ponto, é complicado nesse assunto que eu quero entrar, porque a gente acaba entrando numa posição de olhar para a atitude dos outros. Não é essa a minha intenção e a nossa intenção aqui. Mas esse é um assunto que eu acho que vale a pena a gente trazer. Quando a gente está construindo essa família e tal, a gente tem essa opção em acolher e multiplicar, ou não, né? E dentro desse parâmetro onde eu vou medir o tamanho ou o que eu quero fazer na minha família, a gente se esbarra nessa prudência econômica, nessa questão do conforto, nessa questão do material, né? Até uma coisa que, desde quando eu li isso aqui, até para pensar nesse assunto, até eu copiei no documento da igreja, no catecismo, fala assim: o filho não é uma dívida, é uma dádiva. É o dom mais excelente do matrimônio. Essa frase, desde quando eu li isso aqui, eu nunca tinha lido, bateu em mim. Filho não é uma dívida, é uma dádiva. Cabe a mim receber ou não, né? Lógico, tem fatores econômicos, tem fatores culturais, tem fatores N que eu posso colocar. Agora vem nessa questão de enxergar o filho como uma dádiva. Aqui a senhora atribui essa visão que a senhora tem, de conseguir olhar para as dificuldades e enxergar Deus, de olhar para a quantidade de filhos e enxergar a presença de Deus. Graça de Deus. Na verdade, não tem nada para dar. Tudo que a gente tem foi Ele mesmo que deu. Então, assim, é olhar para Deus e perceber. Ele fala diferente com cada um, né? Eu acho que a vida deve ser bem-vinda sempre. O filho é uma dádiva mesmo. Para mim, eu não consigo pensar de outra maneira. O fator social, ele é importante. Mas, assim, é difícil ver quem luta, quem levanta cedo, assim, quem vive a vida como ela tem que ser vivida, perecer. Eu acho muito difícil. Então, se você assume aquele papel, não, esse é meu papel, bate no né? peito. Ele é meu papel, eu quero prestar esse serviço, eu quero ser essa pessoa que vai
é olhar para Deus e aceitar. Deus ele não dá nada que a gente não dá conta. Até porque não é a gente que faz. Eu fico pensando que pai que educa um filho, verdadeiramente, é só o Pai Eterno, porque a gente não tem o que dar, a não ser a nossa presença. É aquilo que eu falei. A presença afetiva, eu acho que eu dei. Mas se eu sair da presença afetiva, o que eu pude dar para os meus filhos? Se não a presença afetiva, acho que eu não tive nada para dar. Então, assim, por que a gente fica tão preocupado se o que a gente tem que dar é o que tem de graça? Que dinheiro você precisa para ter essa presença afetiva? Tudo bem, tem a questão econômica, tem que pagar a escola, tem que pagar... Mas tem, e Deus é tão bom que se a gente quer isso, Ele dá o filho e dá a condição para você fazer isso também. Eu fico pensando que eu, acaso, nós não tivemos essa condição porque a gente escolheu um modelo de vida, como é que eu posso falar? De família só mesmo. Se a gente tivesse aberto uma condição para a sociedade na época, de uma necessidade de uma escola particular, eu acho difícil a gente não ter tido. Sim. Se a gente tivesse aberto uma necessidade de, sei lá do que tanto mais, acontece que eu era amarrada nessa questão. Eu sempre tive preocupação de ser justa, de não ter nada sobrando, porque eu falava, não preciso, né? Eu tenho que ter o que a gente precisa realmente. Na hora. Só que a minha medida era baixa. Deus queria dar muito mais para nós, mas a medida do Acácio, nós éramos... Paulinho. Como é que fala? Tinha um armário lá que ela dava. Escasso. Ah, sim. A gente era escasso. Tinha um armário lá que ela separava comida pra dar pros outros. Ela. Mole. Tinha ali, aquele armário ali. Aquele armário ali era de dar as coisas. Mole. Porque ela sabe qual é o BO de não ter. Então ela já imagina, pô, tem gente precisando e eu tenho mais. Então vou ajudar mas também. Você sabe que já teve vezes em casa, por conta dessa vida que a gente tinha, às vezes vinha muito, às vezes não vinha. Teve vezes que a gente teve compra em casa num final de ano, que a gente encheu um quarto. O quarto era bem maior que esse aqui, acho que era 2 quartos desse. Ah, mas não é difícil, não. Uma sala. Mas assim, tinha prateleira em todo canto. Cheio de comida Encheu forrada. de compra. O que a gente fez? A gente deu acho que 6 viagens de Kombi para distribuir para o bairro. Né? E aí quando a gente foi distribuir para o bairro, a gente começou a observar a vida de tanta gente ali no bairro que tinha condição muito pior que a gente. E aí às vezes eu falava, se precisar de alguma coisa, vai em casa, se eu tiver eu divido. Né? E acontecia isso. E se a pessoa chegava e pedia açúcar, se eu só tinha lata de açúcar, que eu tinha aberto 1 quilo, eu dividia metade. Se eu tinha meia lata, eu dividia metade. Falou, você leva um pouquinho, pra você não ficar sem, e eu também fico um pouquinho. Mas assim, toda vez chegava mais. E se eu dividir o açúcar, chegava assim, 20 quilos de açúcar, 30 quilos de açúcar. Né? Se a pessoa chegava pedindo óleo, eu tinha da geladeira, eu dividia no copinho para levar para o almoço dela e eu ficar com um pouco. Eu ganhava caixa de óleo depois. Então, assim, eu acho muito difícil falar. Eu entendo tudo que o povo fala hoje da questão financeira. Mas eu acho que não tem perigo de faltar. Se falta, é porque a gente está nivelando por baixo. A gente não está deixando transbordar. Porque se a gente deixar transbordar, não tem jeito. O que vem de Deus não vem pouco. É que a gente é egoísta, né, dona Edna? A gente é egoísta. Não, mas nós somos, eu também sou. Nós estamos juntos mesmo. Né? A minha realidade fez com que eu tivesse que pensar diferente, senão não dava conta de estar com aquilo tudo ali. Então, assim, eu precisei. Deus foi trabalhando comigo devagarinho. Né? Eu lembro que uma vez eu estava muito preocupada com tudo, porque começou a chegar muita criança e eu com medo de não ter, porque na verdade o salário do Acácio já dava só para pagar a conta de água e luz. Já era alta, né? E era tudo que a gente podia fazer. E eu fui conversar com uma pessoa até, e ele falou pra mim, ele falou, filha, não adianta a gente querer segurar nas nossas mãos o que é pra estar na mão de Deus. Tira a sua mão, porque eles não vão cair no chão, Deus está aí amparando. Né? Então, assim, não se preocupe. Porque o amanhã não pertence a você. E aquela, né? Ele cuida dos
pardais, né? Os passarinhos, né? Eles não... Imagina nós. Então, nós somos os filhinhos prediletos dele, queridinhos. Dona Edna, já chegou a ter mais que 21 na casa? Tem uma... Temporário? Presunto. Não, Filho temporário, assim, ficou um tempo. teve umas situações Então, assim, na não teve? verdade, em toda a história da nossa casa, sempre teve mais do que os filhos que eu tinha. Porque na época que a gente estava adotando uma adoção tardia, o que acontecia? Chegava final de ano, final de semana, eles tinham apadrinhamento. E algumas crianças não conseguiam apadrinhamento. Então aí, às vezes sobrava lá 3, 4, 5 crianças. Lá no orfanato. Lá na casa transitória. Casa transitória. E aí eles ligavam e falavam, tô com dó deles ficarem aqui, a senhora não quer ficar com eles no final de semana? E aí eles vinham ficar em casa, passava comigo sábado, domingo, quando era feriado, aí ia ficar 4, 5 dias lá sozinho lá, né? Só um pouquinho de criança. Aí eles ficavam em casa comigo. Eu lembro que teve uma vez que teve 2 meninos, não me lembro o nome deles. Mas eles chegaram em casa e não queriam entrar, né? Eles vinham de Kombi, ficavam em casa, e eles sentaram no lado de fora de casa e falaram, não vou ficar aqui, não conheço você, não quero ficar aqui, não quero ficar aqui. E eu falei, agora o que eu faço, né? Aí pensei em ligar para o conselho tutelar, mas aí eu sentei ali do lado deles e fiquei conversando. Falei, na verdade não tem muita coisa aqui mesmo, mas as crianças estão lá, dá para vocês brincarem, já que vocês vão ficar mesmo no final de semana sem ninguém. Pelo menos a gente pode brincar e a gente vai pra roça e você vai gostar, na roça é legal, tem isso, tem aquilo. E assim, foi difícil, mas eles acabaram entrando e foram pra roça. E quando chegou na hora de ir embora, eles choraram muito. Eles choraram muito. Só que eles estavam naquele caso que ainda podia voltar pra mãe, então não tava pra adoção. Mas assim, eles foram embora de casa chorando muito mesmo, muito. Eu não lembro o nome deles, mas eu lembro assim, a afeição deles. E assim, eles me abraçavam e falavam assim, olha, se eu fosse ficar com alguma família, eu queria ficar aqui. Quase que veio mais 2. Então. Na verdade, quase que veio, acho que mais uns um 50. Passou raspando vários, né? Não sei como é que não veio, mas já tava lá, mas... Não era pra Deus ser. mandou. Essa peneira aí era só o aro, cara. Essa peneira era só o ar. Cruz Gustavo, 2021. Eu gostei. Mas, dona Edna, quando eu tava falando isso, eu tive a oportunidade de tempo atrás de fazer um serviço aí de um pessoal que eles levam alimento para moradores de rua. Putz, seria legal trazer a galera de lá pra cá também, trocar uma ideia com nós, mano. Pauta depois, Pauta tem no grupo. Aí, e uma coisa que mais me chamou a atenção, que foi bem chocante, né? Porque, lá em casa era assim, a gente nunca foi, de muitos luxos e tal, mas a gente nunca ficou com vontade de comer nada. Não dá Então, meu pai era o mesmo que a senhora. Esse curso agora para essa refeição, vamos agora. Então, se eu tava com vontade de comer alguma coisa lá, via na televisão da Ana Maria Braga, que aparecia lá, falava, putz, da hora, nossa, à noite você podia saber que tinha lá. Então uma das coisas que me chocou assim é de uma coisa você ter fome e uma outra coisa é vontade de comer. Vontade de comer alguma coisa e fome é um negócio completamente diferente. Então às vezes a gente ia dar uma marmita pra um rapaz assim, pro morador de rua, né, uma situação bem complicada, e falava, não, eu não quero, já comi, deixa pro próximo. Aí eu falei, acho que é um os só. caras se ajudam. E várias vezes aconteceu, porque às vezes, graças a Deus, acho que eu fui umas 3, 4 vezes já, todas as vezes a gente conseguiu entregar comida a todas as marmitas, porque os caras falam lá, Deus direciona. Então, às vezes, putz, tem uma pessoa lá, cara, você olha no negócio, não tem uma marmita. Você fala, é desse cara. Então, se o outro cara tivesse pego, porque, comi agora, mas não sei quando eu vou comer de novo, vou ficar com ela aqui. Esse outro cara não ia comer. Então, o negócio... Você sabe que a gente ganhava cesta da prefeitura? Teve uma época que a gente ganhava 4 cestas da prefeitura. As pessoas não conheciam muito a gente, e na verdade os 4 não era suficiente ainda, mas assim, ajudava demais. E depois que teve uma reportagem acho que no Lábaro, bastante gente veio ajudar a gente. E quando começou a chegar a cesta de outro lugar, eu fui para assistente social e falei para ela, olha, para mim não precisa mais, pode tirar minha cesta e passar para outra pessoa, porque nós estamos com alimento lá. Se precisar de novo, eu volto a acionar vocês, mas hoje nós temos alimento que supre a nossa necessidade. E ela ficou impressionada, porque ela falou assim, imagina, mas pega, porque pode ser que você precise. E
Eu falei, não, mas nós não estamos precisando, não vamos precisar mais. E mas se precisar... Ela ficou assim, e ela não acreditou que eu não ia pegar. Porque ela falou, olha, agora eu vi um rapaz vendendo a cesta ali na esquina. Então você poderia pegar, você poderia fazer dinheiro para sua casa, porque eu sei que tem outras necessidades lá. Sim. Mas eu falei, mas não é certo, né? Tá louco. Você dorme O justo é justo, né? Então, assim, quando a gente não precisa, a gente não precisa mesmo, não precisa falar que precisa. Né? Então, Não acho precisa que... falar que precisa. Pega essa, galera. Mas é que, meu Deus, isso é tão simples. Não, mas é É tão óbvio, né? contra-intuitivo, né? Assim, tipo, você... Tudo que você olha, dona Edna, tipo, né? Todo o nosso redor é consumismo, é apego, arrasta pra cima. Você tem que comprar, troca o carro, troca o celular, compra um sapato, compra um vestido, compra uma gravata, compra um terno. Você tá entendendo? É tudo compra. E agora, tem que ser agora, tá acabando. Agora. Vamos rapidinho. Mas isso não tem mais isso, dona Edna. Então, mas tem essa realidade também. Na nossa vida também tem essa realidade. Só que o que acontece é o seguinte, algumas coisas a gente não precisa mesmo. E tem, Ana Paula, ainda tem, mas tem no morador de rua, sabe? Tem no cara que tá precisando mas é aquilo... Mas vamos pensar, tem em todo mundo. É que a gente não consegue olhar. A gente não deixa florar, Porque né? o que acontece? A gente tá consumindo. Vocês foram, muitas vezes, o nosso recurso. Quantos cursilhos que teve lá que sobrou alguma coisa, que chegou coisa em casa que a gente não tinha nada. Né? Daquela vez que você foi tomar café em casa, né? Que daqui a pouco chegou. E assim, é muita coisa. Então assim, a gente pensa que a gente tá só nessa onda de consome, mas não é verdade isso. Né? Todo mundo tá fazendo alguma coisa pelo outro. Eu acho que não tá todo mundo egoísta, não. Eu não consigo ver o mundo muito egoísta. Porque as pessoas ajudam. Eu não sei se eu já Vamos tô com o olhar pensar. viciado também. Gente, as pessoas ajudam. Não ajudam, dona Edna. E hoje em dia tá muito difícil de ajudar. Porque o que acontece? As pessoas às vezes querem ser ajudado para ficar deitado. E isso não é legal. Isso não é ajudar. Se eu fizer isso para alguém que tá deitado, eu não tô fazendo o que é correto, eu tô prejudicando aquela pessoa. Mas as pessoas que estão de pé não tem perigo. Alguém ajuda. Quem tá de pé, quem tá fazendo a sua parte, não tem como. Sim. Não tem como. Então, assim, dá a impressão que tá só nessa onda de ganha-ganha, mas eu acho que não é assim que funciona. Tem muita partilha, tem muita gente boa, tem muita gente fazendo muita coisa boa. E todo mundo faz coisa boa. Vamos pensar. Todo mundo faz coisa boa. A senhora é boazinha, dona Edna. A senhora é boazinha. Não é boazinha. As pessoas são boas. Passarinhos. As pessoas são boas. São, dona Porque Edna. ela passa, de repente, ela... Deus toca no coração da gente pra gente fazer alguma coisa pelas pessoas. Isso não é um privilégio da gente, não. É graça. Isso é graça de Deus. E quando Ele quer que você faça alguma coisa, eu duvido que você não faça. Mas é complicado. É verdade, eu não sei se vocês já passaram por situação, porque o negócio queima no peito da gente de uma maneira que a gente não tem condições de dizer não. A gente tem um olhar... Né? E pode ser qualquer coisa. De repente eu passei por alguém, a pessoa tá pedindo dinheiro, eu falo, não dou dinheiro não. Mas daqui a pouco você passa e fala, nossa, mas... vai que tá precisando comer. E não sei, e agora tem outras pessoas que você passa e você não sente isso. Então assim, quando você precisa, Deus chama e você faz. Não tem como. Que nem esse exemplo que a senhora deu aí, que o cara tava vendendo a cesta básica, vai saber por quê também, né? Às vezes tá precisando por causa de outra coisa. Na verdade é um julgamento desnecessário, mas assim, é só Ele pra falou. ilustrar. Né? É só pra ilustrar. Sim. Com certeza. Eu pensar na minha necessidade. Sim. Né? E eu posso pensar na minha necessidade também, não tá errado. As pessoas que estão fazendo por ela, tá fazendo bem também, tá fazendo certo. Né? O que tem de mais? Tem um carro, eu tenho um carro, eu quero trocar, eu posso fazer isso. Se eu tenho condições, eu posso fazer. E quando não tem condições? Então, aí a gente não faz. Aí eu acho que eu aconselho você. Não fazer, né? Vai que dá. Mas assim, é muito legal a gente falar sobre isso, é muito legal a gente pensar sobre essas coisas. E é muito legal também a gente resgatar essa bondade. Porque ela existe.
É que assim, a internet, os meios de comunicação hoje, eles são tão agressivos que a gente vive aquilo, não vive a realidade. Uhum. Né? Se a gente for pensar quantas horas a gente passa no celular. Às vezes a gente passa muito tempo. Eu tô fazendo bastante exercício para não ficar. Porque eu fiquei uma temporada aí estudando bastante, então eu tinha que ficar o dia todo. Eu tava estudando umas 9, 10 horas por dia. Então, assim, eu tinha que ficar no celular porque é tudo online que a gente faz hoje. Mas agora eu tô tendo que tirar isso da minha vida. Então, assim, eu tô colocando hora. Falei, não vou ficar. Né? E às vezes eu nem vejo. Às vezes eu nem abro. Domingo eu nem abri o WhatsApp. Eu falei, não tem necessidade. Tem um monte de mensagem que eu ainda não vi, tá lá. Mas assim, a gente acaba colocando muita coisa na vida da gente que não tem nada a ver com a vida da gente. Nossa, isso é real mesmo. Isso é muito real. Cristina, que bloqueio. Deixa 30 dias na soneca. Cristina. Ela falou que... Eu não põe ninguém na soneca, não. Essa sabe viver a vida. Eu não ponho ninguém na soneca, não. Mas eu não fico em função do celular, não. E até o WhatsApp mesmo, Instagram, eu vejo algumas coisas. Mas assim, Não, todo o tempo. Viu, Jean? Até porque isso vai consumindo a gente de uma forma que a gente vai perdendo a visão do real. Então, dona Edna. Exato, a visão do real. Existe sim muita gente. Eu também concordo com a senhora que tem muita gente que ajuda, que tem muita gente que faz o bem, que tem muitas dona Ednas que a gente não conhece. Eu creio nisso muito, muito firmemente, assim, né? Que existem muitas dona Ednas que a gente não conhece, muitas dona Anas que a gente não conhece, eu tenho certeza disso. Mas nesse sentido, como a gente não consegue olhar, a gente não tá atento a isso, a gente não tá olhando. Nós não somos treinados para isso, né? Para ficar prestando atenção. A gente tá sendo treinado para outra coisa, a gente tá perdendo a essência. Assim que eu me sinto hoje. Diversas vezes eu tento ficar buscando um fio da meada, assim, das coisas, sabe? Tipo, não, calma, pera. Na vida real mesmo, pra onde é que eu devo ir? Porque senão a gente fica com esse negócio de internet e a gente perde o senso da realidade, né? Mas eu acredito mesmo que tenha muita gente boa. Claro que tem, senão a gente não tava aqui, pelo amor de Deus, né? Mas a senhora falou aí até que hoje é muito difícil ajudar, né? Esses dias eu ainda tava falando com ele sobre isso. Puxa vida, eu poderia fazer mais, eu acho. Nossa, sei, tá me dando um negócio, poderia fazer mais. Mas aí você vem o que? É o medo. Putz, se eu ajudo muito e falta pra mim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Então mas daí a gente esquece que tem que o quê? Confiar, né? Então a gente fica nessa, vai e volta, vai e volta. Então, mas a gente tem que aprender que a gente pode fazer. Igual eu tenho 1 quilo de açúcar, eu posso dividir a metade. Mas é importante a gente fazer para transbordar. Porque o que Deus quer da gente não é a divisão só. Ele não quer a metade, ele quer o transbordo. Porque vamos pensar, ele transbordou. Né? A hora que ele morreu na cruz, ele ainda não se contentou só de morrer ali. Ainda jogou sangue e água. E ainda lavou um monte de gente ali. Nós estamos até hoje sendo purificados e sendo lavados pelo que ele fez. Então, assim, a gente tem que buscar o transbordo. O transbordo acontece aonde? Não é no financeiro, não é no nosso bolso. Ele acontece quando a gente está entregue espiritualmente mesmo. Né? As coisas materiais, elas vêm. Não tem como não vir, ela vem. É muito da hora, Vitor. Não tem como, não tem outro caminho, cara. Não, ela vem. E a gente não precisa segurar muito, a gente precisa administrar bem. A gente tem que ser aquele administrador que sabe investir. Sim. Né? Então, assim... Não, Bitcoin, né? A gente tem que ser aquele bom administrador, né? Que ele veio depois e tinha rendido. E assim, é a sobra. A gente não precisa ficar sem para dar. Eu posso também, se eu tiver esse propósito de vida, eu posso ficar sem para dar. Mas não precisa. Mas daí entra na entrega espiritual que a senhora falou, a gente tá muito atrasado. Não, mas eu também tô. Não tá, Não tá, dona Edna. Não tá, dona Edna. A gente fala que a senhora pegando umas vergonhas. O olho da senhora, que olho meu. Sabe, vai dando umas vergonhas. Fala, vamos encerrar o assunto. Sabe o currículo do adolescente? Que você olha, não tem nada, você olha que, meu Deus do céu. Não, sabe o que eu acho bonitinho? Então, tipo, a gente faz uma pizza, a gente fala, pô, da hora. Uma pizza, Bolinha. Então fez 80.
criou 21 filhos. 80 pra janta. É, você tá entendendo? Aí você fala, puta, não dá. Não é? 80 pro lanche da tarde. Olha, eu vou fazer 20, a gente mas vai ia fazer repetir, né? Eu vou ovo. fazer 40. As crianças gostam muito de ovo, até hoje eles gostam muito de ovo. Mas assim, naquela época não tinha muito ovo, né? Então assim, uma vez nós ganhamos uma caixa de ovo. Ai, foi a glória. Porque daí eu falei assim, ó, gente, vocês podem pedir ovo. Eu vou fritar ovo. Gente, eu fritei 3 bandejas de ovo. Nossa, dona Edna. 3 bandejas de ovo. Não E eles aguentava. queriam mais, aí eu não aguentei mais. Eu falei, gente, agora chega, amanhã a gente frita. Mas assim, porque daí eles queriam comer pão com ovo, outro queria comer Tudo pão com ovo, farinha, outro queria comer pão com ovo com Cozido. ovo com pão, ovo com farinha, ovo cozido, ovo. Aham. E assim, mas assim, eu fritei 30 ovos. 30 não, 3 bandejas de ovo. Meu Deus do céu. Ave Maria. Então assim, já eu tava com dor no braço, parecia um carrinho de lanche, sabe? Só que na fritadeira ali, né? Bem capenga. Mas, gente, isso tudo é história, né? Que a gente tem pra contar. E é maravilhoso. O que acontece hoje, que eu fico pensando, é que as pessoas estão deixando de fazer história pra contar a história dos outros. Pra ver a história dos outros, né? Vou ver aqui no Instagram aqui, né? Então eu fico pensando assim, acho que a gente precisa fazer história. Né? O que nossos filhos vão ter pra contar? Vocês, eu fico vendo lá, vocês se reúnem, né? Eu acho muito bonitinho. Os filhos do cursilho, as crianças junto lá. Eu curto muito e eu acho que tem que fazer muito isso. Porque eles vão ter história pra contar. Né? Quando a gente fica adulto, o que resgata a gente é lembrar daquelas histórias antigas. Então, assim, nós temos que nos ocupar fazendo história. Né? A gente fica vendo lá o Ítalo mesmo com as crianças lá, eles estão fazendo história. Você pode ver, não é uma vida parada a vida deles. Tudo bem, eles têm a condição que eles têm hoje, Com 7 mas não foi crianças assim. não dá pra fazer parada. Mas não é a Então, mas não foi condição assim que sempre. faz, né? Hoje eles estão nessa condição. E que tem uma condição muito melhor. Sim. Porque a contribuição que eles estão dando para a sociedade é de um tamanho gigante. Sim. Eles estão fazendo uma reviravolta no mundo, voltando as coisas no eixo um pouco. É, exatamente. Voltou no equilíbrio da balança, né? Porque o E negócio eles tava não estão tenso lá, fazendo né? história só na casa deles. Eles estão aproveitando do meio de comunicação para mostrar para todo mundo que a gente pode fazer história. Que a gente pode ter família, gente. É muito bom esse negócio de ter 2, 3, 4 na mesa sentado. E vamos pensar, não, mas não consigo manter 4 filhos. Não sei se não consegue. Ah, a senhora manteve 21, né, Danilo? Não, eu não mantive nada, porque não foi eu que tive para fazer para eles. Foi Deus que providenciou através de todo mundo que ajudou. Mas eu fico pensando, o quanto que a gente perde? O quanto que a gente deixa o filho da gente perder? A gente que tem irmão, a gente sabe o que é. Né? Aquelas histórias de criança, aquelas histórias de molecada. Nossa. Aquelas histórias né, em casa tem história na floresta, e subindo em árvore, e subiu lá no topo do coqueiro. E um acertou a pedra no outro, e assim, é história. Um botou Mas eles fogo na têm bicicleta história. do outro. Em casa teve isso. Né? Fazer rampinha pra pular de bicicleta, e cai a rampa e todo mundo quebra a cara. E a mãe sai correndo pra levar no pronto-socorro. Então, assim, eles têm história. Agora vamos pensar um filho. Um filho único, que tem tudo na mão, porque a mãe não tem nem... Quer fazer tudo, porque não tem como... A gente tem tanto amor que ele supre... Assim, é muito pouco pra uma pessoa Ele é só. engolido, Um pai e uma mãe. Imagina 2 adultos pra uma criança. Você faz tudo pra ela. Não tem como não fazer. Dona Edna, trabalhei no acampamento de férias. Segundinho. Trabalhei no acampamento de férias. Mas eu não queria ter nenhum. E quando eu tive só a Sofia, eu olhava brincando sozinho, gente, é dó, cara. Eu falei, pô, Não, a gente até fala, não, mas tem os amiguinhos, não, eu sento pra brincar, mas é fazer história, gente. Mas sabe o que acontece daí? Você nunca vai meter a unha na cara do seu filho. Seu irmão. Eu trabalhava no acampamento de férias, aí um menino perguntou assim, mas pra que serve o elástico do lençol? Ele perguntou pra nós, assim, tava arrumando a cama, saiu mal dele, a gente achou que era brincadeira, não sabia pra que servia o elástico do lençol. Porque o que de certo, a mãe dele deve fazer tudo pra ele. A mãe. Deve ser. Então, e às vezes até tem alguém que faz. Então, Entendeu? eu fico pensando assim, tem que pensar na parte financeira, porque tem que fazer o que a gente dá conta de fazer. Tem que Pra pensar na casa, estrutura psicológica, porque tem gente que não tem estrutura, e aí não adianta, você vai, né, Aí eu me tenho, né? Eu sou super... Tem. sou. Mas eu fico... Mas você sabe que até o irmãozinho, ele ajuda a criança a se acalmar? Porque ele tem o que fazer, gente. Sim, Vamos pensar. dona Edna. Você tem 2 filhos, você sabe disso, não sabe?
Tem a hora que não é legal, mas assim... A hora que não é legal. Essa hora que eu ia falar. Tem a hora que não é legal. Às vezes dá umas brigas, Em vez de dá umas ajudar, atrapalha. confusão, às vezes... pra sair, você tem que arrumar, igual em casa era muita gente, então assim... Eu sei, eu consegui arrumar a Cintia e a Júlia. Gente, você vai arrumar um problema pro céu chegar na tua casa, cara. Nós tivemos um compromisso esse final de semana, foi um parto. Gente do céu. Mas a gente fica fazendo muito, na verdade. Na verdade, o ser humano precisa de menos, se a gente for pensar. Né? Eu acho isso também. É que a gente quer exagerar. Porque então, a gente ama tanto, né? A gente como pai, como mãe, a gente ama tanto que assim, eu olho pra trás e falo, nossa, mas coitado dos meus filhos, faltou tanta coisa, eu queria tanto. Eu queria dar mais, claro que eu queria dar mais, muito mais. Não, mas é coisa bem, coisa Mas o simples. necessário eles tiveram. Sim. Coisa pouca ali que a gente pega, não precisa ter 3 legumes, uma carne. Meu, faz um ovo, um arroz já tá bom, sabe umas coisas assim? Quer dar muito. Ai, vou tragar essa cadeira. Cadeira que acho que é gostoso. Enfim, eu acho isso também, né? Eu não preciso Mas sempre. assim, Isso, lógico, você pode oferecer o meu bom número? Pode, mas assim, tem hora que não precisa. Você pode dar o menos é mais, às vezes, sabe? Tá bom, vamos aqui, a gente brinca até mais tarde com ela um pouquinho, distrai. Enfim, é um exemplo besta. Sim, Um não, exemplinho, mas emagrece. Mas o Então, mas sentido É o mesmo, A gente fica preso nessas coisas às vezes. Né? A gente fica preso nesse... às vezes num prato de comida, gente, numa roupa, mas assim, tem que pensar. Né? Tem que pensar, porque assim, a gente quer dar uma condição boa. Mas assim, se tiver presença, o filho da gente tem tudo. Tem tudo. Porque o que eles querem da gente é o que a gente não dá às vezes. Exatamente. Atenção. Que é a presença. Dá isso aqui, ó, o celular pra criança brincar, aí não enche o saco aí, tome. Boa. Se a gente for ver, por exemplo, quando até falei quando a Bruna teve, quando a gente começou a viver junto com vocês, a nossa régua subiu muito. Eu vejo isso a gente quanto grupo de cursilho, quanto amigos que teve contato, a nossa régua subiu muito, porque até então a gente não via um parâmetro onde tem horário para você assistir TV. Tem o que você assistir TV. Você não vai ficar o dia inteiro em frente a uma televisão. Isso para mim era desconhecido. Com 21 ainda. Sabe? Na verdade, em casa, nós ficamos sem televisão muito tempo mesmo. Então, Depois, quando eles ficaram mais jovenzinhos, aí a gente precisava de algum atrativo para eles quererem ficar em casa, né? Porque senão ficava difícil. A bolinha de gude já não tava dando mais. Aí a gente colocou algumas coisas, mas assim, era muito pouco. Muito pouco. Mas a Então- opção da senhora não ter TV pra não poluir a mente deles lá. Na verdade, assim, não foi tanta consciência, não, sabe? Foi sentimento mesmo, sabe? Porque é mais fácil sentar na frente da televisão do que inventar uma brincadeira. Pode ver. Não é mais gostoso, mas é mais fácil. Não é prazeroso igual brincar, né? Na terra, brincar. E a gente brincava até, a gente escorregava no barro, né? Você lembra bem, né? Mas assim, é um acaso, às vezes, as crianças brincando de jogar, fazer bolinha de barro. E a gente entrava no meio, escorregava com eles. Neve brasileira, brincava. quase, né? Então você vê, ó, antecede a questão do celular. Na época não era celular como é hoje. Isso falando de 5 anos a televisão atrás, já 6 tinha, anos atrás. Aí, em compensação, tinha essa disposição em viver. Eu não esqueço disso. Um dia eu tava lá, a Joana começou a abrir e tirar um monte de coisa do armário. Juro, eu comecei a olhar aquilo lá, falei, se fosse na minha casa, fosse uma Ia criança tomar um sacode. da minha família, mas já ia dormir quente. Sacode. De Já baixo pra ia, cima, só. já ia pôr. Daí eu vi a senhora lá fazendo alguma coisa, ela tava fazendo lá, tá, filha, agora vamos aprender a arrumar? Já ensinou uma brincadeira nova. Então vamos aprender a arrumar agora. Então a bagunçar foi a hora. Agora a gente vai aprender a arrumar. Eu falei, meu Deus do Como é que céu, faz isso? como é que faz isso? Pega essa lição aí. Então, eu sei que tem dias, tem. Mas na verdade você presenciou muita coisa em casa. Você viu o tempo quente, você viu o tempo frio. Exatamente. Assim, a gente é assim, É. a gente é humano, a gente é quente, tem hora, a gente tem
hora a gente tem paciência. Mas a Laura é só um bebezinho. Às vezes a gente perde a mão e depois a gente refaz. Né? A vida é assim. Dona Ed, já pensou em largar tudo e sair andando? Azar. Azar. Já? Azar. Todo dia. Tem 2 e penso. Imagina se ela fala, jamais, nunca mais você tá me enrolando. Eu falo que a gente é tão normal quanto todo mundo. Tá certo. Então, assim, Quer nós saber? temos pensamentos. Quer saber? Nós temos O pensamentos. último que nós sai é temos pagar a luz. ações. Ô, Dona Ed, e a senhora dava aquele sermão que é sempre assim, e não me ajuda em nada. Quando não tiver a mãe, aí vai dar valor. Com certeza. Passa por cima das roupas, mas não junta, né? Se não guardar a roupa todo dia à noite e puser no chão, não vou lavar mais a sua roupa. Se não vou guardar roupa, eu vou pôr a roupa no chão, porque tem que arrumar isso. É assim, ué. Mas assim, eu acho que não é o melhor modelo. Eu tenho aprendido muito hoje com o pessoal, até a Natália. Não, Natália. A Rosinha. Ah, tá. Natália Rico. Natália Rico. É. Eu aprendo muito com ela. Minha sobrinha também, ela tem aquela... Ai, eu não vou saber falar o nome. Mas é... É gente de Instagram? É no amor, né? Tá. Uhum. É educar no amor. E eu acho assim maravilhoso. Eu queria muito ter aprendido isso antes. Queria mesmo. Porque eu acho que eu faria muito diferente. E tem mais a ver com o meu jeito de ser, com o meu modelo. Uhum. Eu ia gostar muito. É que acontece o seguinte, a gente vai passando sem pensar aquilo que a gente... né? Que foi passado. Então, assim, tem que ser duro, tem que ser... Uhum. Não pode... Né? Então, assim... Isso, ela foi aprendendo e a na gente marra, vai repetindo o processo, sem pensar. Hoje, quando eu vejo as meninas falando, eu acho maravilhoso. E eu tenho aprendido muito com elas, muito mesmo. E eu acho que é o melhor modelo. A educação pelo amor, é claro, que com firmeza, com limite, com regra. Mas assim, não que eu não tenha educado com amor, né? Mas eu poderia ter perdido muito menos a paciência. Eu podia ter visto as coisas de uma maneira muito diferente. Eu podia ter conduzido tudo bem diferente mesmo, bem mais leve. Mas foi maravilhoso. A senhora foi aprendendo, né? Porque assim, não tem uma escola, assim, agora a matéria de fazer comida para 14 ainda. pessoas, né? Eu tô aprendendo Lavar ainda. roupa para 14 pessoas. A gente... Porque eu ainda eu estudo as meninas ainda, né? Quando tem curso, quando tem... Eu estudo, porque o que acontece? Independente do que eu já fiz, eu fiz tudo que eu tinha de melhor. Mas tem tantas pessoas que vêm depois da gente que a gente pode orientar, que pode ajudar, os nossos filhos mesmo. Então, assim, é fácil eles repetirem o processo que foi com eles também, né? Então, assim, se a gente consegue quebrar, a gente melhora a outra geração, né? Olha isso, ó. Então... Dona, só da senhora já ter começado o papo falando que a senhora está aprendendo... Escola... Já é a maior lição, porque, putz, de tudo que fez, é aquela sensação de, nossa, será que um dia eu vou descansar? Mas descansar do quê? É viver mesmo, né? Na verdade, de trabalho braçal, porque na minha casa não tinha trabalho braçal, né? Você imagina roupa de 21. Sábado era um processo, em casa tinha processo para tudo. Então, chegava no sábado, que a gente ficava aqui na casa da cidade durante a semana, e ia só juntando roupa. Então, imagina, uma semana juntando roupa de 21. Então, chegava no sábado, porque não dava para fazer. Aqui não dava e não tinha quem fizesse, né? Era a gente mesmo. Então, chegava no sábado, era assim, uma montanha desse tamanho de roupa. E assim, era muita roupa, assim, imagina roupa. Era roupa. Era roupa. Era roupa. Rapaz do céu. E aí, o que 21 e acontece? 7. A gente fazia o quê? A gente eu ficava separando as roupas. E a gente tinha tanque, não tinha máquina nem tanquinho naquela época. Enfermaria, eu ia perguntar quantas máquinas de lavar a senhora tinha na sua casa. A senhora fala que não tinha. Agora hoje tem, na época não tinha. Mas aí o que a gente fazia? Eu ficava esfregando o sabão, aí a minha outra filha ficava passando numa água, a outra passava numa outra água no balde, a outra passava numa outra água no outro balde com amaciante, e a outra ia pendurando no varal. Meu Deus. Aí o varal era de arame farpado, porque não tinha pregador que chegasse naquela casa, né? Então a gente fazia o varal de arame farpado e tinha que pendurar tudo direitinho. Não rasgar. Se não rasgava. Na hora de recolher, tinha todo um processo, né? Você tem que pegar a roupa e jogar ela assim, pra cair na sua mão. Se viesse um com má vontade ali, já ia rasgar. Rasgou muito Aí roupa, já... porque às vezes quando ia chover, eu falei, gente, tá chovendo. Mas como é que era, né? Como é que recolhe? Gente, tá chovendo. Quem que vai recolher a roupa de 21 assim na cama, na chuva? Arame farpado. Gente, tinha acho que uns 30 varal cheio.
E aí o que acontecia? Aí ia todo mundo, né? Saía todo mundo lá. Alguns estavam com a mão suja, aí ia tudo. Mas assim, aí recolhia aquelas roupas, fazia aquele monte, daí punha na mesa, dava 3 mesas de roupa, assim, pra gente dobrar. Mas assim, tudo a gente fazia diversão, né? Chegava na hora de dobrar roupa, as crianças acho que não era tão divertido pra eles, mas era o que a gente tinha pra fazer, e fazia assim. Lá em casa, quando dava algum B.O.zinho, tipo assim, meu pai já falava assim, quem foi que fez isso aqui? Agora não foi ninguém. Lá na casa ia ser muito mais difícil descobrir quem fazia. E quando eu fazia uma arte, eu chegava pro meu pai e falava assim, foi mal. Você quer matar meu pai e falar foi mal. Você podia falar assim, zoei mesmo, seu trouxa. Mas não fala assim pra ele, foi mal, você ofende ele. Como é que era na casa assim, Tinha muito dessa, mas foi mal. E você ficava mais nervosa ainda. Teve muitas vezes que eu fiquei mais nervosa, mas Calma. Mas sim, sempre tem, né? Não tem como. Sempre tem esse negócio de... Foi mal. Não foi? Teve uma vez que ficou... Eu não sei o que aconteceu, não lembro do caso. Mas assim, juntou todo mundo, porque aí eu falei, não vai sair daqui, senão Assembleia. não descobri quem é. Assembleia. Fez uma assembleia E aí lá. ficou todo mundo ali, e aí a gente ficou ali. E eles que aguentavam ou eles eram parceiros? Não, aí eu falei assim, vai todo mundo ser punido se a gente não parecer o culpado. Aí tinha alguns que já falavam alguma coisa. Eu não sei mas eu vi o presunto, né? Mas aí quando mais gente sabia quem era o culpado, aí a pessoa achava melhor, eu me entrego, então não fui eu. Olha, tem um jogo que tá bombando Mas na eu falava molecada sempre que acho também que é que isso aí, se você falar a verdade, seu castigo é menor. Tem uma negociação. Gente, Redução de pena, né? Revelação premiada. Redução de pena. Vocês que jogam Among Us aí, que acho que foi Gringo que inventou, surgiu na casa do Ned, não tá? Pra ninguém. O Paulo, isso é piada. Mas a galera conhece, é jogo que tá na moda. Mas a nossa idade nem joga jogo, mas eu falo. Fala com as pessoas jovens. Vou lá, jovens. É que tem internautas que seguem a gente, são os Internautas. Dona Edna, a senhora já falou, né? Não faria nada diferente. Faria tudo. Não. Ela começou falando Não, isso. eu acho que eu até faria diferente se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Tem hoje, né? Eu acho que ia ser muito mais legal ainda do que já foi. A gente podia ter eu ia dar mais pra eles, né? Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Mas Não quer começar eu uma dei turma tudo que eu nova? tinha. A senhora tá Dona Edna recuperando. 2.0. Filho de neto já tá aí. Na verdade, eu já tô quase chegando nos 21 netos, né? Ah, Tá chegando no 20º neto agora. Olha só. Em outubro. Tem algum bicho? Não. Os netos ainda não. Não, os netos mais velhos têm 7 anos. Mas já tem 20 netos. 20? Sei que a senhora tá escrevendo um livro, é verdade? Oh, verdade! A Bruna. A Bruna falou. Não era pra falar de certo, né? Não, na verdade, assim, eu tenho ideia de fazer alguma coisa nesse sentido, mas eu preciso compreender primeiro o que aconteceu, né? Tem algumas coisas que eu já escrevi durante a vida, mas eu acho que eu queria dar um teor, eu queria ter um entendimento espiritual do que eu vivi para escrever. As histórias que nós temos muita história, assim, história real, né? Coisas assim, tipo... O dia a dia. Se eu vou falar assim, da né? Providência, se eu vou falar... assim, Calabreso. tem muita coisa que eu poderia falar. E milagres mesmo, né? Coisa assim que nunca passou no radar, assim. Milagres grandioso. Mas eu queria a visão espiritual. Eu queria... Entendi. E eu não conseguia ainda... Bem de dentro, né? eu não conseguia ainda fazer essa leitura de tudo que a gente já viveu, né? Então, assim, eu queria fazer uma leitura espiritual e se eu fosse escrever alguma coisa, eu queria escrever contando um pouco a nossa história, mas com uma visão mais de cima. Talvez a senhora vai viver uns negócios ainda. Não, Vivi uns negócios. Que vai fazer Vai viver esclarecer. uns negócios. Na verdade, a melhor história da vida da gente é a história que as pessoas contam, né? A gente tem a história que a gente viveu, e aí a história que as pessoas viveram pela história que a gente viveu, ela é mais legal, né? Olha, né? Se quiser, a gente já faz o segundo episódio aqui. Eu já posso contar um monte de história. Anedotas. Porque a minha vida é outra depois. Crônicas de Dona Edna. Que eu passei a viver com a família é outra. Tudo que eu vivi depois,
eu tenho certeza absoluta que eu não teria feito o passado pelo que eu vivi se não fosse esse transbordar da família da senhora, sabe? Então, eu queria até... a gente fica pensando, né? Que seria muito legal se a gente conseguisse juntar as histórias, né? Porque as histórias, quando ela junta, ela fica uma história bem legal, né? Por exemplo, eu lembro quando... Nossa, eu chegava lá na casa da senhora puto, porque meu pai tinha aparecido bêbado, meu pai tinha... Ou tinha sumido, que eu não sabia onde ele estava, e não sei o quê. Daí a senhora fala, não, tem que perdoar, meu filho, tem que perdoar, não sei o quê, tem que amar, tem que fazer. Daí eu falei, mas que jeito, como é que eu vou? Não vai. Aí a senhora falava, não, reza, deixa no tempo de Deus, deixa no tempo de Deus. O tempo de Deus chegou. Eu só consegui cuidar do meu pai e ter esse processo de perdão com ele porque eu fui filho da senhora. Se eu não fosse... Que bênção, né? Vamos dar glória a Deus por isso, porque isso é graça de Deus, né? Nossa Senhora. Isso é graça de Deus mesmo. E assim, na verdade, no decorrer da vida, muita gente dava testemunho, né? De que às vezes não tinha paciência com 2 filhos. E quando viu a nossa história, quando O exemplo é providencial. Tá faltando. Tá Mas faltando aí- capuz aqui pra tanto. Não, mas aí o que acontecia? Eu falei, não, mas se a dona Edna tem 21 e consegue, então eu vou conseguir também. Com 2. Né? Olha, E na verdade, vergonha de gente, falar que eu tenho problema. é isso que acontece. Né? Porque assim, não por conta da minha história, não por conta de ser mais, nada disso não. Mas 2. 19. Não dá. Mas é porque a régua da gente fica muito exigente com a gente mesmo. A gente como pai, a gente como mãe, a gente exige muito da gente. Eu acho que tem que ficar mais leve um pouquinho. Né? Porque se for pegar tudo a ferro e fogo mesmo, não tem... E assim, né, dona Rita, quando a gente fala assim, né, de a régua, né? Eu tenho que saber o que eu quero escolher, né? Eu sei o que eu quero. Então, eu acho que... mas a vontade, eu escolhi servir a Deus e ouvir a vontade de Deus. Então tem que estar aqui para Marcar. arcar com as consequências. Então, falei isso pro Vitor hoje no telefone. Falei, Vitor... Meu Deus, foi errado. Ai, Vitor, podia falar, Vitor. E assim, aí quando a gente escolhe assumir uma coisa, uma responsabilidade, a gente tem que ir até o fim. Ou se eu não dou conta, mas eu preciso, eu vou passar a bola, mas de forma digna. De Exatamente. cabeça erguida. Falar, olha, ele fez até aqui, até onde ele conseguiu. Daqui pra lá ele não conseguiu mais. Mas até onde ele conseguiu, ele fez certinho. Não, ato de humildade. Gente, a gente precisa entender que a gente não dá conta de tudo. Exato. E o que acontece? Tem algumas situações, a gente mesmo vive, né? Eu partilhei um pouco o presunto lá. Algumas situações que o que acontece? Você chega num ponto que você fala, meu Deus, como é que eu posso fazer? E aí a gente tem que pensar que a gente pode ser Cirineu. Né? Cirineu, ele carregou a cruz, mas ele não morreu por Jesus. Enquanto ele pôde, ele levou ali. Mas chegou a hora que ele teve que entregar. E realmente é um ato de humildade, porque a gente fica pensando, falando, nossa, mas como é que eu vou fazer isso? Mas como é que... Ué, se não tá dando conta, você pode fazer. Né? Já viu todas as possibilidades? Realmente não tem o que fazer? Realmente não tem condições? Deixa pra outro que pode, né? Né? Pode ser que seja bom pra quem tá indo, pode ser bom pra quem tá ficando, pode ser que abra outras portas que você não sabia que tinha fechada. Então, assim, eu tô trabalhando isso comigo também. Não tô falando que tá pronto, não. Eu tô aprendendo isso também. Quando fica muito pesado, é porque tem alguma coisa errada. Não é pra ser muito pesado a nossa vida. Com toda aquela condição que a gente tinha, com tudo aquilo de filho, com todas as situações que a gente vivia, eu tinha preocupação. Não era aquele peso, aquela coisa assim que insuportável. Não era. Você viveu bastante em casa com a gente, não era uma coisa assim insustentável. Não era. Era uma vida boa. Era uma vida leve, com preocupação e com afazeres, mas leve. Que tem que ter, né? Senão... Então, se tá muito pesado, pode ser que a gente esteja carregando a cruz que não é da gente. Né? Pode ser que chegou a hora de você passar a cruz. Pode ser que você chegou a hora... chegou no seu limite, né? Você pode
dá oportunidade para outra pessoa viver aquilo também. E dona Edna, e digo mais, como as coisas aconteceram também, né? Porque assim, a senhora fala muito de como a senhora lidou, de como, né, como que a senhora seguiu em frente com as dificuldades, com tudo que não foi fardo, né? Na verdade, eu consegui carregar. Deus, naqueles velhos histórias, Deus na cruz. Mas como que a coisa aconteceu? Porque o pessoal que não conhece a história não sabe como é que foi chegando, em quais condições os filhos foram chegando, né? Então, tudo isso compõe a história e dá muito mais peso ainda. Fala, puxa, mas não é assim, igual eu estava pensando que era só 20, só como se fosse pouco, né? Mas 26 filhos. Não, 21. Ah, eu estou aumentando. É que o presunto vale por mim. Já vale. Então, assim, não, como que isso aconteceu? Em quais condições chegaram? Como que veio, né? E aí encorpa muito mais a história. Às vezes não vem bonitinho, né? Não vem... Né? Gente, na verdade, a história da adoção, a gente tem que entender uma coisa. Quando a gente tá trazendo alguém para conviver com a gente, para ser filho, ele tem uma mala. Ele já vem com bagagem. E o que acontece? A malinha dele não é aberta. Ele fala, chegou, você mostrou tudo que ele tem. Não é assim. Ele guarda a malinha dele embaixo da cama, bem guardada, e ele vai abrindo devagarinho. Então, muitas vezes, a gente se assusta com aquilo que tem dentro da mala. Tem umas coisas cabelosas. Só que ele só consegue tirar da mala quando ele tem confiança. Antes dele ter confiança, ele não vai abrir. Já perdi tudo que eu tinha, agora eu corro risco de perder de novo, eu tô gostando, né? Só que assim, na convivência, depois de um ano assim de convivência com a criança, aí que ela começa a mostrar quem realmente ela é. Porque daí ela começa a agir livremente, né? Ela tira aquela capa protetora, né? Ela fala assim, agora eu acho que eu tô num ambiente seguro, eu acho que eu posso soltar alguma coisa aqui, eu acho que eu posso ser eu mesmo. Aí que ele começa a ser ele mesmo. Eu sei que cada um tem um tempo, imagino com uns mais fáceis, outros mais difíceis, mas geralmente depois de um ano, assim, a senhora notou? A prova de amor mesmo, ela vem no decorrer do primeiro ano, né? Mas assim, nos primeiros meses, assim, 6 meses, um ano, assim, normalmente tá muito legal. Eles começam a colocar as dores dele em evidência depois, quando tem confiança. Né? E a senhora precisou procurar ou eles foram entregando? Na verdade, eu acho que tem muitas dores que eles não tiraram ainda deles, né? Porque até eles não conhecem. Mas a gente conseguia, assim, conversar. E quando tinha alguma coisa que eu não sabia lidar, eu sempre levava para uma psicóloga, tinha um pessoal que era amigo ali da escola, e eles, a hora que eu falava que eu falava, eu tô precisando de um horário, eles abriam um horário ali e atendiam as crianças. Então, mas assim, a história de amor, ela é dolorida também, né? A história da adoção, ela é dolorida um pouco, porque no processo é difícil para ambas as partes. A hora que a criança chega na casa da gente também, quando é adoção tardia, que a maioria dos meus filhos foi adoção tardia, é muito difícil para a criança. Você imagina você com 9 anos, chegar num lugar que você não conhece ninguém, ser colocado ali, aquela é a opção que você tem. Então, assim, imagina que vulnerabilidade, né? Então, assim, eu sempre admirei demais os meus filhos. Eu admiro mesmo, admiro muito. Porque você trazer aquela carga toda e conseguir chegar num lugar e se permitir ser cuidado, ser amado, fazer parte, né? Se sentir pertença de alguma forma, é muito bonito. Tem que estar afim também, né? Porque não tem adoção de uma parte só. É igual o relacionamento, namoro. Né? Eles nos adotaram, porque a gente estava aberto para isso. Mas se eles não tivessem essa abertura, não ia acontecer, não ia ter jeito. Né? Você pega um Juliano com 16 anos. O Juliano chegou com 16 anos? 16 anos. Nossa, eu não sabia. Veio ele com 16, a Thaís com 11 e o João com 12. Então, assim, você calcula. E eles tinham mãe. Né? A mãe estava doente, a mãe foi para o hospital e eles foram para casa. Então, assim, é sério, é complicado. E você olhar para aquela criança
Da minha parte, tinha muito amor, mas tinha muita regra também naquela casa. Então, eles saíram de uma realidade Foram para outra completamente totalmente diferente. Eles tiveram que se adaptar, eles tiveram que se encaixar naquele modelo ali que não era o modelo deles. É como pegar uma roupa que não serve pra gente e tentar colocar. Imagina o que essa criança, esse jovem, esse adolescente teve que fazer para viver, para ter o básico, para ter alguém presente na vida dele. Então, assim, quando a gente fala a história do adotante, parece que é uma história bonita, mas eu acho que a história tem que ser contada através do adotado. Porque eu não tinha a carga que eles tinham. Eu não tinha a mala que eles tinham. A minha mala era leve. Eu vim de uma família que me amou a vida inteira. A minha mala era leve, a minha mala não tinha nada, por isso que tinha espaço. Tinha vontade de ter filho, né? De ter a... Então, Dona Edna, eu fico pensando assim... a maturidade de falar que a mala é leve, né? Né? Mole, O transtorno que a senhora teve, um monte de coisa quando a senhora descobriu que não podia ser uma... Sabe, tornar isso leve também é... Então, mas vamos pensar. provação. Diante de uma criança abandonada, Quem sou eu? onde está essa Isso é dor o minha? meu problema, né? Eu estou colocando aqui aquela coisa assim, que eles não tinham que passar por isso. Não tinha. Eles não precisavam passar por isso. Né? Mas assim, a gente não está aqui para julgar também. Não foi opção deles, Porque, né? não, mas nem deles e nem da mãe. Porque a gente não dá aquilo que a gente não tem. Todo Entendi. mundo está dando o seu melhor. Aí virou efeito. E às vezes o melhor que a gente tem não é Dona o Edna, suficiente. esses dias eu ainda tava pensando, nossa, meu Deus do céu, ter o segundo filho, será que eu vou saber amar meu segundo filho? Porque, você não tem essa sensação que é um negócio Então, tão grande que você fala, nossa, como é que eu vai ter vou pra amar outra outro? pessoa? Imagina, abre a porta, oi, tudo bem, você tem 16 anos, vem aqui, eu vou amar você. Oi. Você fica com dúvida do segundo, imagina? Mas tem que transbordar, né, Dona Edna? É que ela pegou a manha depois. Tem que transbordar. Sim, pegou a manha. Tem que transbordar, você entendeu? Como é que você abre a porta e ama alguém de 16 anos que você nunca viu? Porque agora eu vou falar o que eu quero falar, faz E tempo. que assim, Agora não eu é, acho que não é uma pessoa que veio assim com... Assim, eu sou formado... Tá combinado já. Eu tenho nota 10 na escola, todo mundo me ama, faço aula de piano, inglês. Não é uma pessoa que... Não veio assim, né? Inclusive, isso daí é um processo que eles sofrem muito. Porque o que acontece? A realidade, às vezes, é de comer do jeito que dá. Às vezes não tem... Então, assim, de repente Não a tem criança aquela vez que vai chegar, né? Não, de repente a criança vai para um ambiente que é mais sofisticado, ou que tem um pouquinho de regra, de etiqueta, alguma coisa assim. Uhum. Como é que ele sobrevive? Como é Não que sabe, ele dá? né? Ele não tem. É. Como é que ele dá aquilo? E muitas vezes é exigido. Como é que ele Exigido. dá um comportamento? Que ele não teve. Fala, eu vou sair, nós vamos no shopping, você tem que se comportar. O que é shopping, né? Que comportamento que ele tem no shopping? É. Aí a gente vai no restaurante, o restaurante é um pouco mais fino, e aí você, né, não vai. E não tem jeito, gente. Eles não têm pra dar. E a maioria das vezes é exigido deles aquilo que eles não têm mesmo. Nossa, isso acontece toda hora. É isso, dá pra ficar aqui. Pode ir, vai tomar um café na casa dela que você tá cheio das perguntas. Nossa senhora. Cara, esse podcast eu já fui do choro à risada umas 5 vezes. Eu não tô sabendo que eu Lidar. É Como assim que mesmo. faz, cara? Eu choro daqui a pouco. A dona Edna falou que ela está estudando, fez bastante coisa ultimamente. O que a senhora andou estudando, dona Edna? Eu depois dos 48 anos, eu fui fazer faculdade de RH. Aí me formei com 50 anos. E agora eu estou com 54. E eu acabei de me formar em analista corporal. Eu fiz um curso de análise corporal, que através do corpo a gente compreende como é que a mente da pessoa funciona. E na verdade já estou trabalhando com isso. Tem já. a ver com neurolinguística? Não, mais ou menos. É uma não. outra ferramenta? É outra ferramenta. Vamos escrever esse roteiro, mandar pra Hollywood que dá filme. Não Dá tô de filme. sacanagem. Mas né? Tá, filho. Como assim, dona Edna? Como é que a senhora Ela faz não uma sabe que você é obeso, avaliação? por exemplo. Ela já Analisou pensou que a sua mente funciona com comida. Ela já sacou. O que acontece é que a gente é formado da gestação até os 5 anos e meio, mais ou menos assim. E nesse período, a gente já tem as características que a gente... O modo de funcionar O modus operandi. já está dentro da gente.
E aí o que acontece? Às vezes a gente vê uma dor que a gente tem que fica se repetindo. Alguma coisa que acontece o tempo todo. Fala, putz, de novo essa situação, de novo essa situação. Mas às vezes você está na dor, você não consegue entrar no recurso. E às vezes está ligado lá na sua primeira infância. Por isso que é tão importante esse processo, quando a gente está educando, de cuidar da criança. Só que não tem nada a ver até com isso, porque é o modo que a criança entende com o que você está dando. Então, assim, a criança assimilou, vamos dar um exemplo aqui, uma mãe fica grávida e o marido ficou desempregado, e toda vez que o bebê mexe, ela lembra, fala, nossa, o que nós vamos fazer sem dinheiro? O que nós vamos fazer? Quando ela tem essa sensação, o útero fica duro. E a criança entende o quê? Ela pode entender, nossa, eu tenho que ficar quietinho, porque toda vez que eu mexo, a minha mãe fica mal. A barriga dela fica dura. Então aí Já ele aprende, ele aprende a ficar quietinho. Eu vi, colocando impressões. Na terapia que desde quando a gente está na barriga até os 6, 7 anos, daí quando a gente tem 6, 7 anos que aciona como se fosse um filtro aqui, mas a gente absorve tudo, cara. Tudo. É impressionante. A criança aprende coisa muito E a gente olhando no corpo, assim, a gente sabe. Aquilo que foi impresso, Como é aquilo que foi impresso? marcado, isso. E daí, Como é que ela entendeu a vida? Assim. Na verdade, é como é que ela entendeu as situações que aconteceram com ela. Porque a mãe poderia estar sentindo aquilo por um problema na gravidez. Nada a ver com ela, né? Eu fiquei E curioso nada como a é, ver com ela, como é que né? funciona isso, Fez, como é que a virou senhora um atende, jogo. como é que aplica isso, não entendo. Então, a gente atende agora pela internet, por conta da pandemia, a gente está fazendo via Zap ou Zoom. E assim, a gente analisa o corpo, tem todas as técnicas para analisar o corpo. E aí tem o funcionamento daquela mente. Né? Eu tenho... É uma terapia? Eu O que que consegui... Na verdade, eu acho que é um autoconhecimento, pode-se dizer. Porque o que acontece? Quando você começa a observar como é que você funciona, você percebe o que está acontecendo fora de você. É isso que eu falo. Se eu tivesse esse conhecimento antes, quando meus filhos eram pequenos, muitos atritos que a gente teve, muitas coisas que a gente teve, podia ter sido diferente. Porque era só a maneira de funcionar minha e dele que não batia, ou que era muito igual. Então, assim, alguns perfil têm o controle, gosta de controlar, gosta de fazer do jeito dele. Eu também gosto de fazer do meu jeito. E aí o que acontece? Você pega um adolescente querendo fazer do jeito dele, uma mãe, né? Fala assim, não, vai ser do meu jeito, porque não é assim que funciona, eu sei o que eu tô falando. Né? E aí você acaba inibindo, tolindo e deixando na dor aquela pessoa por não ter conhecimento de como ela funciona. Você pega uma pessoa muito magrinha, muito assim, bem... acho que é só o seu caso. Que a gente aqui tá mais... Essa roupa tá meio larga. É uma pessoa que gosta Eu vim de mais, preto às vezes, pra ver de se ficar disfarçava. sozinho, de ficar mais quietinho, de brincar sozinho. Pega um mais gordinho igual a gente, ele chora à toa às vezes, quando é pequeno. E aí fica, você chora à toa, mas você chora por tudo, mas você... Não, a pessoa fica colocando rótulo em alguém que funciona daquele jeito. O modo de funcionar do gordinho, o alívio dele é chorar. Então ele vai ser mais chorão mesmo. Né? E às vezes ele não é compreendido porque ele funciona daquele jeito. Você pega alguém que tem aquele corpo mais triângulo, assim, maior aqui, mais fininho embaixo, é uma pessoa que é bom de negociação. Então ele vai fazer o quê? Então ele vai fazer o quê? Ele vai querer manipular todo mundo. Todo mundo vai falar pra ele que ele é manipulador. Ah, mas desde pequeno já fica querendo do jeito dele. Olho junto. É a maneira dele funcionar. Né? Mas- Você pega aquelas pessoas mais quadradinhas, que fica irritado, que perde a paciência, estoura de um jeito. É o jeito dele funcionar. Né? As pessoas que têm o perfil mais assim, corpinho mais violão, são as pessoas que têm, às vezes, não gosta de ser trocado, traído, excluído. Então ela fica na dor o tempo todo, sempre com uma segunda opção. Mas assim, a gente vai aprendendo como é que a gente funciona. E aprende o recurso e a dor. Mas tá, a senhora avalia, analisa e como é que aplica isso? Tipo, tá, eu vou te desenhar, eu vou te... Não é desenhar, como é que fala? Não, a gente faz análise, dá uma devolutiva, mostrando para a pessoa como é que ela funciona, se faz sentido para ela ou não. E depois a gente vai trabalhar alguma questão. A gente trabalha só questão circunstancial. Então, assim,
Nosso tempo todo eu me sinto, sei lá, me sinto deixada de lado, me sinto humilhada, sei lá, me sinto... E em algumas situações, assim, se repete esse negócio na minha vida a vida inteira. Então a gente consegue trabalhar esse processo para a pessoa conseguir enxergar aonde que está a dor dela. Mas quando a gente sabe a dor que a gente tem, a gente já consegue trabalhar melhor. Só o fato de Você conhecer. fala, não, eu estou me sentindo humilhada nessa situação, não gostei. Então eu não vou me colocar mais nessa situação porque isso não é legal para mim. Ou então eu estou me sentindo manipulado nessa situação e isso é a minha dor. Eu não vou me colocar em situação assim mais. Ou nossos erros, né? Eu sou mais egoísta. Estou tomando esse tipo de atitude porque sou egoísta. Preciso melhorar isso. Mas não tá ligado a isso. Tá ligado, assim, às dores e às coisas que se repetem. Entendi. Né? Eu tenho um modelo comportamental que eu fico na dor o tempo todo. E assim, a maioria das pessoas, a maioria de nós está na dor total. Porque a gente não sabe como é que funciona. E assim, se tem alguém diferente de você do seu lado, eu sou de um temperamento, a Cássia de outro. Então, assim, é muito fácil. Se eu não souber como é que ele funciona, é muito fácil deixar ele na dor. Ele vai ficar quietinho. Ele vai se encolher. Fala, não, tá bom, isso aqui tá bom pra mim. Porque o jeito dele funcionar é mais assim. E eu já sou mais atirada. Então, assim, pode ser que eu resolva tudo e não deixa ele falar. Entendi. Mas é um processo que tá muito bom, tá dando Como muito é que faz resultado. isso? É só procurar assim, olha, como é que, por exemplo, eu quero me entender, eu noto que tem alguma coisa que eu não tá legal. Funcionaria para isso? Funciona para indicado isso, funciona para carreira profissional, porque o que acontece? Às vezes a pessoa tá num cargo que não é legal para ela. Se a pessoa é uma pessoa comunicativa, que é a característica do gordinho, ela é comunicativa, ela é expansiva, ela gosta de estar no palco, ela gosta de brilhar. Presunto é uma exceção pra tudo, né, cara? É gordo quieto, gordo chato. Mas o que acontece? Ele é chato. Infelizmente, dona Eva. Às vezes a pessoa tá lá no Ela escritório fala, por que eu sou seu fazendo amigo? lançamento de Por nota. que essa amigo dele? Sozinha, lá no fundo do escritório, fazendo lançamento de nota. Que alegria que ela tem de fazer aquilo. Se essa mesma pessoa estivesse na recepção, na mesma empresa, ela poderia estar Deslanchando. brilhando e fazendo a empresa ir para frente, né? No entanto, ela não faz um bom trabalho onde ela está. Ela não fica satisfeita, a empresa não fica satisfeita. Então, assim, esse trabalho está sendo muito legal nas empresas também, porque dá para realocar melhor as pessoas. É você pegar o Cristiano Ronaldo e botar pra ele jogar no gol. Vai dar certo, né? Lá na frente. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente aceita essas condições porque a gente precisa do dinheiro. Precisa trabalhar. Tô trabalhando. Só que assim, ninguém ganha com isso. Nem a pessoa que está trabalhando e nem a empresa. Porque a empresa é para crescer, né? Então, quando você coloca a pessoa certa no lugar certo, o negócio deslancha. Vai fazer gol. Fica bom. E daí, dona Edna, procura a senhora no Instagram? O que a gente faz pra conversar No sobre Instagram, no WhatsApp, só... Fala o arroba aí pra gente deixar na tela aí. isso? @Edna. Acho que eu tô lembrando que eu tenho a senhora, essa é a senhora Cássio, Mas né? eu tenho, a gente Tá, coloca. então fala pra galera que o arroba tá aí na tela. Aí. Aqui, ó, arroba aqui. Arroba. Então, o arroba, assim, o zap. Os contatos estão aí. Pode É ser o isso, zap a gente vai também, de colocar. repente coloca. Dá pra ficar Ó. até meia-noite e Não, dá 40. pra gente gravar mais uns... 14. Vamos gravar um por filho? Eu acho que podia ser legal fazer pergunta. As Então, pessoas perguntarem, porque o que acontece diante de uma história como a nossa, tem muita pergunta que as pessoas querem fazer. Tanto os que querem adotar, Isso quanto seria legal, com eu o acho que processo. assim, de repente colher algumas perguntas E a gente gravar um pra gente poder fazer já um. Alô, fica aí, você, já fica. alô, Fala você aí. que quer fazer pergunta. Peraí. Oi, você. Alô, agora o papo é com você. Que quer fazer pergunta? Que tem curiosidade? Ficou mexido aí, ó. Exatamente. Tá querendo uma coisinha a mais. Mande pra nós. Mande aonde, Paulinho? Ó, tá, vou passar o WhatsApp pro Jean, porque o Jean adora tá respondendo o pessoal. Manda figurinha pra ele, tá? Isso. Mas galera, você que tá na sua casa e sem fazer nada, fala assim, eu vou adotar um filho.
né? Tá pensando? Agora, mas é sério, você que às vezes... A gente pode ter lá, né? Alguém queira realmente como é que é o Não só processo. adotar, né? Quer construir Mas, assim, família. exatamente, quer mas- Não, às vezes tem perguntas sobre a vida. Por sobre a exemplo, eu já ia vida. perguntar já. A senhora falou assim de adoção tardia. Eu já não sei o que é. Desculpa a ignorância. Por exemplo. Adoção tardia. Sim, mas depois de quantos anos? Depois de 1, 2, 3, É, a adoção tardia, depois dos 3 anos e meio, Aí, 4 ó. anos, já é considerado adoção tardia. Então, se você tem Eu já alguma... achei que era a partir dos 8, por exemplo. Então, tá vendo? Se você tem alguma pergunta assim, eu pergunto sobre a Mas, vida na verdade, também. eu tô falando em cima do que eu vivi antes. Eu não sei como é que tá a lei hoje, né? Ah, tá. Sim. No meu tempo, a adoção tardia era acima de 3 anos e meio, 4 anos já era tardia. Uhum. Mas nós vamos fazer. Vamos Então, fazer se você as- tem tá dúvidas, lançado, tá perguntas lançado. pra dona Edna, Como aí, é que manda pra encara a gente. vida? Como é Manda no que... Instagram do Do Ave Ave Maria. Maria. Ave Maria. A gente Exato. tem o... Nossa, eu comecei falando pós-cast, você acredita? É. Vocês não me corrigiram por Paulinho, quê? você tá com a cabeça no mundo da lua. É, você E gosta a de gente celular, segue o joguinho. bairro. Seu foco é outro. Quais são os Na seus... verdade, A gente não ninguém percebeu. É que a gente não gosta de corrigir as pessoas. Quais são os seus prioridades? É que na verdade ninguém percebeu o que eu falei. Você também a tá... gente não Quais escuta são o os que você fala. seus valores inegociáveis? É. Quais são? Eu tô estudando sobre isso também, tá vendo? Sobre isso, fazer essa Então, reflexão. mande as perguntas, a gente Mande a vai ter pergunta o pra bloco gente. B. E a gente vai ter o Repeteco, O arroba também tá aí na tela. O arroba o tá arroba aqui. tem também. E galera, o negócio é o seguinte, cara. Esse negócio só tá rolando. A gente já encerrou? Como é que Já, é? já Não, encerrou, já são vamos meia-noite e encerrar. meia. Só meia-noite e meia. Mentira. Não, 10 Mas, gente, agora de verdade, a gente faz esse negócio aqui, mas a gente quer que vocês construam isso aqui com a gente, né? Quem que vocês querem ver aqui? Porque a gente, sério, a produção vai correr atrás. Vai. A A Paulinha, produção tá todo vapor. a Paulinha vai entrar em contato com você. A gente tem Kraus. influência no meio católico de Taubaté, tá? É. Mas se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, quer participar, quer ajudar de alguma forma, a gente é aberto. Ultimamente entrou mais gente pra ajudar a gente a mexer com essa parte do Instagram, a gente não manja muito disso, a gente tá precisando de mão aí e tal. Se vocês querem fazer alguma pergunta pra dona Edna, gente, não deixem de perguntar. Meu, ela é super Não vai disposta. deixar e vão fazer pergunta, Vamos, né? Vamos responde as conversar. Nem seja pra ela gravar, tipo, não dá pra ir, mas ela grava daqui. Não, ela sei o foi. quê. Agora ela já se formou. Ela falou que ela tava estudando, agora ela já é formada. Então ela Exatamente. tem mais disponibilidade. Então, não deixe de participar, galera, porque a gente faz isso aqui não é pra nós, né? É pra ele, sempre será por ele. E sempre... A ideia sempre é tentar evangelizar a maior parte de ambientes, do jeito que for. Então, Jesus é o principal. Só que, mano, a gente conta com vocês aí, mano, pra estar ajudando a gente a fazer esse processo aí, a chegar em mais pessoas. Beleza, É isso aí. pessoal? Obrigada, dona Edna. Obrigada a vocês, foi Obrigado. muito bom Thank you. estar com vocês, muito bom mesmo. Na verdade é renovador. Cara, passou rápido. De Maravilhoso. uma tal maneira isso aqui. É maravilhoso. Ai, minha esposa Tamo e filha junto. estão esperando lá em casa, preciso ir. Ai, ela É isso aí. Ah, Beijos. Ave Maria. Beijo.